Vamos começar 10h05, Márcio. Pode ser. Tá bom, Silvio? Não, 10h02. 10h02. Espera. 10h02. Bom, o meu tá pronto aqui. A hora que vocês mandarem, eu começo. Beleza. Então vamos iniciar, né, Márcio? Vai ter uma introduçãozinha aí, né? Vai lá. Bom dia a todos. Então a gente vai iniciar aqui o seminário do professor Silvio, né, sobre modelagem integrada de disseminação do Covid-19 em múltiplas escalas geográficas do Brasil ao município de Viçosa. Para melhorar a logística aí, as perguntas podem ser feitas ao final do seminário, pode ser feito via chat, ou a pessoa se inscreve aí para criarmos uma ordem aí pelas perguntas feitas pelo microfone, tá bom? As perguntas que forem enviadas pelo chat, a gente vai ler a pergunta. E para apresentar o professor Silvio, eu vou convidar o professor Márcio Rocha, do nosso departamento, para falar um pouco da carreira acadêmica do professor Silvio. Por favor, Márcio. Então tá, obrigado, Joaquim. Primeiro agradecer aí a presença de todos, tá? Agradecer especialmente ao esforço do professor Eduardo Andere, que está aí na técnica, né, para aí os nossos seminários, né, a transmissão via YouTube, etc e tal, né, uma coisa nova que a gente está adaptando ainda, tá? Mas a ideia é que realmente os seminários sejam transmitidos, né, tá certo? E fiquem disponíveis lá, gravados, para que todos possam acessar a qualquer momento, tá? Então é o seguinte, me deram essa tarefa aí, né, de apresentar o professor Silvio, tá certo? Eu sou um pouco suspeito, tá, para falar do Silvio, porque além dele ser um grande amigo pessoal mesmo, tá, do trabalho dele como pesquisador, é um cara realmente muito acima da média aí, né? Vou falar um pouco da carreira dele, né? Então, o professor Silvio, ele possui bacharelado em Física pela Universidade Federal de Viçosa, em 1999. Ele possui... Não precisa de data não, Márcio. Pela Universidade Federal de Minas Gerais. E fez pós-doutorados aí na UFV, em 2004, na Universidade Federal de Pernambuco, em 2005, e na Universidade Politécnica da Catalunha, na Espanha, em 2011, tá? Ele é professor permanente da UFV desde 2005 e também bolsista de produtividade do CNPq desde 2011. Desculpa, desde 2007, tá? E atualmente ele está no nível PQ1C. Tá? O professor Silvio tem experiência em física e estatística de sistemas complexos, atuando principalmente aí nas áreas de dinâmica de interface, redes complexas e física biológica. Tá? Ele tem números bastante expressivos aí para 15 anos de carreira como doutor. Tá? O professor Silvio tem atualmente aí mais de 70 artigos publicados aí em periódicos, todos eles em periódicos importantes aí, de renome na área de física. Além disso, ele já orientou mais de 20 teses e dissertações de mestrado e doutorado e supervisionou da ordem de 6 pós-doutorados, tá? Então, professor Silvio, obrigado aí por nos brindar aí com esse seminário aí num tema tão atual e importante. Passo a bola para você agora. Tá bom, Márcio, obrigado aí. Eu não precisava de ter contado as datas, não, senão o pessoal vai achar que eu sou muito velho, tá certo? Eu sou precoce, tá? Eu terminei o doutorado com 12 anos, tá? Então, por isso que foi em 2003 que eu terminei o doutorado. Eu sou novo ainda, tá? Bom, gente, eu vou falar de um trabalho. Esse trabalho aqui, inclusive, já foi falado, uma parte dele que eu vou falar hoje, foi falado pelo Guilherme aqui nesse mesmo programa, né? O Guilherme apresentou o seminário de obrigatório, só que eu vou falar de coisas diferentes, né? Eu vou falar um pouquinho, vou repetir um pouquinho do que o Guilherme falou, né? Porque tem gente, a maioria, né? No princípio é um seminário público mais geral, então muitos não teriam acesso, aqui não viram o seminário do Guilherme, e ele é uma versão nova do seminário que eu tenho apresentado por aí. Eu apresentei em alguns lugares, apresentei na USP, UFMG, na Federal do Rio Grande do Sul, já tem outros convites para apresentar também, tá? Então esse é um trabalho que a gente começou a fazer lá em março, eu vou contar um pouco da história, né? Que é o Guilherme, que é aluno de doutorado, e o Wesley, tá? Que estão trabalhando comigo nisso, tá? E eu vou contar um pouco da história, tá? Geralmente eu começo a apresentação com introdução do grupo, mas dessa vez eu vou pular, tá? Quem não conhece o grupo nosso aqui vai ter que passar rápido. Eu vou falar rapidamente só quem está
com os alunos do grupo, só para dizer que eu não esqueci de todo mundo, tá certo? Tem a fotinho do Hugo aí, que está agora sob minha orientação, que ele está trabalhando com o Marcelo. Na verdade, ele é orientado pelo professor Marcelo, mas está com bolsa de projeto meu, então ele está no grupo também, tá adaptada a foto dele ali, porque agora, em pandemia, no nosso grupo, ninguém pode se reunir, é uma ordem, tá? E aí a gente é do Clube de Sistemas Complexos, né? Todo mundo aí do departamento já sabe, que foi fundado lá nos anos 90 pelo professor Marcelo, e de onde, né, a gente derivou essas coisas, tá ok? Então eu vou falar uma introdução aqui um pouquinho breve, tá certo? Não vai ser tão breve assim, eu vou falar de alguns conceitos de epidemiologia. Depois eu vou discutir, né, uma parte que eu acho que é importante, que é o uso desse modelagem epidemiológico como ferramenta pedagógica, tá? Que é para você, né, ajudar a explicar como que funcionam as coisas, como que as coisas acontecem usando esses modelos epidemiológicos, não necessariamente fazendo aqui previsões. Quando você faz aqui previsão sem ter um conhecimento mais profundo técnico, você pode estar prevendo coisas que na verdade não são precisas, né? Então você tem que ter essa noção, você tem que conhecer bem os detalhes desse tipo de modelagem, para fazer esse tipo de previsão, tá? E aí eu vou falar, né, um pouco do trabalho que a gente desenvolveu, um modelo que foi inspirado num trabalho lá da Espanha, tá, que o Guilherme aqui está conduzindo, e a quarta parte vai ser a novidade, né, que eu vou falar da parte de previsão mesmo, que a gente está fazendo a nível de municipal, ajustando parâmetros para cada município, que eu vou falar um pouquinho de Viçosa, daqui do entorno, de outras cidades do Brasil, tá? E se alguém tiver alguma curiosidade, pode anotar aí que o Guilherme está com todas as cidades que eu vou explicar aqui quais que a gente estudou, não foram todas, porque a gente precisa de dados para poder ajustar, mas praticamente todas as cidades que tem uma quantidade mínima de casos aí, o Guilherme estudou. Aí alguém pode mandar depois o pedido aí no chat, aí que o Guilherme vai providenciar lá e vai mostrar para a gente no final, tá? Então vamos falar rapidamente aqui sobre, né, a Covid-19. Está todo mundo um pouco saturado de ouvir falar de número novos de casos, mas a gente não pode esquecer isso, porque os números são realmente muito expressivos, tá? Começou lá dia 31 de dezembro, né, foi o primeiro caso que foi confirmado, lá em Wuhan, na China, e aí isso foi espalhando, né, teve um epicentro lá no norte da Itália, na região de Lombardia, tá? Que foi uma catástrofe, né, porque embora os números da Itália não sejam tão expressivos, você fala assim, olha, foram 200 mil casos, né, até hoje, esses números estão atualizados, tá, até ontem, tá, 280 mil casos, comparado com o Brasil não é nada, mas só que isso tem que se levar em conta que foi numa região específica da Itália, certo? Onde a maioria dos casos foram concentrados. Então ali foi realmente uma catástrofe, tá? Morria gente, não tinha onde enterrar pessoas, foi realmente uma coisa muito triste que aconteceu lá, tá? A Europa teve 5 milhões de casos, a Europa toda, né? Atualizada com 200 mil mortes, tá? E o mundo hoje nós estamos já chegando perto da casa de 30 mil casos com 1 milhão de mortes, né? Então tem uma letalidade relativamente alta, se você levar em conta o número de casos confirmados, né? Porque esse modelo, essa epidemia, a gente vai ver com mais cuidado. Aí, então, a distribuição geográfica dos casos, né? Com os dados da Organização Mundial de Saúde, tá? As Américas aqui são de longe, onde estão o maior caso, e a Ásia, né? Está sendo puxado pela Índia, né? A Índia hoje está com incidência muito alta. Tá? A Europa toda tem 5 milhões de casos, né? Que Brasil e Índia já estão passando a Europa em número de casos. Bom, aqui no Brasil começou, né, o primeiro caso que foi confirmado, né, até onde eu sei, ainda é em São Paulo, porque isso tem mudado, tem gente que fala que teve caso confirmado antes, mas oficialmente ainda parece que é em São Paulo. Nós já passamos 4 milhões de casos e 130 mil mortes aproximadamente. Ontem não tinha chegado a 130 mil não, mas eu já arredondei que a expectativa, né, a média que você tem de faixa de 1.000 mortes por dia, então deve estar muito próximo de 130 mil se esse já não tiver passado. E está em praticamente todos os lugares do Brasil, né? Todos os casos, todas as cidades têm pelo menos algum caso confirmado. E duas coisas que é particular do Brasil, né? Não só do Brasil, mas do Brasil é muito evidente, que é muito complicado você estudar a epidemia aqui no Brasil, por vários motivos, né? Um deles é que a gente não tem nenhum tipo de política unificada para combate à pandemia. O exemplo foi Viçosa, que a gente está aqui rodado de várias cidades que não tiveram nenhum. Vamos lá, deixa eu tentar agora. Eu estava falando que aqui no Brasil, né, eu vou resumir esse slide aqui, a história dos números todo mundo já conhece,
tá? Então a gente tem duas coisas que são importantes, né? Que torna muito difícil você estudar aqui uma pandemia numa escala continental, numa escala de país, que é o seguinte: falta de comando unificado, tá certo? Uma falta de política aqui unificada para as atitudes. Né? O exemplo foi Viçosa, que até ontem estava resistindo, né, com medidas mais rigorosas, porque nosso entorno muito relaxado, né? E foi uma decisão aqui local da prefeitura fazer isso, essa batalha, mas mas acabou que cedeu também, né? Então a gente vê que cada esfera aqui das políticas públicas, né, dos agentes públicos, pensam de uma maneira, falam de uma maneira, então não tem nenhum tipo de coordenação, então é muito complicado, né? E a gente sabe que o Brasil é um país extremamente heterogêneo, então se você olhar dentro da nossa zona da mata aqui, a gente vê que as cidades são muito heterogêneas, o índice de desenvolvimento é muito diferente, a estrutura de saúde é muito diferente, né? Você pega Viçosa, tem uma boa estrutura de saúde comparado com outras cidades aqui do entorno, tanto que está recebendo pessoas em vários lugares. Então esse tipo de coisa torna muito difícil, né? É um grande desafio a gente estudar uma epidemia em escala aqui de país, que é o que a gente quer fazer. Bom, tem alguns números aí para mostrar a situação, tá certo? O Brasil, né, foi passado pela Índia em número de casos, tá? Ainda em caso per capita, ele está lá pau a pau com os Estados Unidos. Mas a gente deve estar triste, né? A gente perdeu uma posição, tá? Que acha que é vantagem, né? Tem muito caso de Covid, tem muito recuperado. Mas a situação é essa, né? Que o Brasil é um país que de fato teve muita dificuldade para controlar a pandemia, né? E essa curva dos Estados Unidos aqui é uma lição, né? Eu falo sempre que eu mostro essa curva, é uma lição de epidemiologia. Ela mostra o que não deve ser feito, tá? Se você pegar a curva dos Estados Unidos, quando estava ali próximo de 2 milhões de casos, estava dando uns sinais que ia ter algum tipo de controle, né? E aí eles fizeram aquela liberação que todo mundo viu, noticiada em todos os jornais, e aí você vê que a curva voltou a crescer. Então o Viçosa, que nós, né, o que provavelmente vai acontecer com a gente é uma coisa parecida com os Estados Unidos, se a gente tem que relaxar de vez. Ok? Bom, deixa eu falar um pouquinho sobre a epidemiologia, tá? De uma doença que é transmitível, né? Como essa da Covid-19. No fundo, essa doença, né, nova, ela não tem diferença praticamente nenhuma do ponto de vista epidemiológico das anteriores, tá? Ela segue basicamente o mesmo ritual, né, a mesma dinâmica que outras doenças aqui virais seguem, outros resfriados, outras síndromes que são causadas por vírus, né? Então a dinâmica a gente pode aqui resumir, né, nessa figura, tá? Ela tá resumida aí. Você tem, né, o primeiro ponto que tem é quando você tem contato com o patógeno, né, que é o vírus. E aí, a partir do momento que o vírus entra, ele começa uma reprodução, né? O vírus ele usa a maquinaria celular, né, para se reproduzir, ele não consegue se reproduzir sozinho, e ele começa aqui a se reproduzir. Então você tem aqui uma fase aqui, que é essa fase aqui que é chamada de latente, certo? Esse período latente é o período onde você tem vírus, o vírus está se reproduzindo, mas você não é infeccioso ainda. Então, quando chega uma certa quantidade, essa coisa que mostra o patógeno, que é o vírus, tá? Chega um certo ponto que ele tem uma quantidade suficiente e você começa a transmitir, tá? Que é a fase que a gente chama de infeccioso. Depois de um certo ponto, né, ou seja, o número de vírus abaixa, né, você ainda está com uma resposta imunológica muito forte, quer dizer que você ainda está com muitos sintomas, está com dor de cabeça, está com febre, está com todos os sintomas, mas você não está transmitindo mais a patógeno, certa doença. E aí você entra, do ponto de vista epidemiológico, aqui numa situação que a gente chama aqui de recuperado, tá? Uma das dificuldades é que os dados clínicos são diferentes, tá? Os dados clínicos, você tem duas fases que os médicos, né, têm dados, né, que você consegue gerar, que é o período de incubação, que é entre o contato com o vírus até você apresentar sintomas, tá? E você tem o período que você está doente, enquanto você está com sintomas, né? Então, se você aqui reparar, você tem um overlap, tá? Uma sobreposição entre o período que você está infeccioso, mas que você ainda não está transmitindo a doença. Ou, perdão, que você ainda não está doente,
Tá? Você está transmitindo doença, mas você não está doente. Então, essa coisa que é mais perigosa. Né? Porque a pessoa não sabe que está doente, ele não se sente mal, ele leva a vida dele normalmente, se move, tem contato com um monte de gente, tá? E esse é o grande perigo, tá certo? Então isso é uma dificuldade, por exemplo, porque quando você fala em pessoas curadas, né? São pessoas curadas, são pessoas que não estão mais doentes. Do ponto de vista de infectologia, não é nem tão importante, tá? Porque muitas das pessoas que estão doentes, por exemplo, estão internadas. Do ponto de vista de transmissão, essa pessoa não é tão importante, porque ela vai transmitir só naquele ambiente onde ela está, então tem muito cuidado. Então o grande perigo mesmo é essa fase assintomática, tá certo? Onde você não tem sintoma, não tem quase sintoma nenhum, e transmite. Tá? Então esse é o grande desafio para você conter uma epidemia infecciosa. E isso não é característica aqui da Covid-19, tá? Porque toda doença, você tem esse período que você não tem sintoma e você transmite. Tá? O que a Covid-19 tem, uma coisa que não é comum nas outras doenças, é que você pode ser o tempo todo assintomático, que eu vou comentar com vocês aqui. Mas essa fase que a gente chama de pré-assintomático, que você que você fica um tempo sem sintoma e transmitir, isso acontece, né, com várias outras doenças. Tá? Posso citar AIDS, hepatite, todos, tem inúmeras doenças que tem isso, então isso já é conhecido em epidemiologia. Tá? Então eu vou falar de um conceito epidemiológico, né, bem básico, que é uma coisa que ficou muito famosa, tá? Que é um número de reprodução básico. Certo? Esse número de reprodução básico, os epidemiologistas gostam muito dele, porque ele te diz, basicamente, ele te dá um sinal do tipo, olha, a situação está muito ruim, a situação está próximo de controle ou ela está sob controle. Tá? E ele é uma medida, basicamente, o seguinte, que quantas pessoas, em média, um indivíduo que está infectado, quando ele é introduzido numa população onde todo mundo é suscetível, quantas pessoas que ele infecta nessa cadeia. Tá? Na verdade, essa definição ela gera um pouco de confusão, tá? Eu não gosto muito dessa forma, eu poderia definir de uma maneira muito mais eficiente, mas é assim que é definido. Porque ele fala assim, aqui numa população que é completamente suscetível. Né? Parece que isso só funciona para o primeiro infectado que tem aqui na população, mas aqui, na verdade, quando o sujeito já não está mais transmitindo, quando ele está imunizado, tá? É como se ele não fizesse parte aqui do sistema, como se ele fosse aqui removido. Então, se ele tiver morrido, né, tiver vindo a óbito, então se ele tiver imunizado, do ponto de vista epidemiológico é a mesma coisa. Tá? Ele não transmite. Então, se você tiver uma população de suscetíveis, tá? Você introduz aqui um infectado, quantas pessoas que ele infecta naquela população. Isso é o famoso número de reprodução, chamado de R0, né? Alguns lugares chamam de RT, porque leva em conta só a fração que está imunizada. Então, tem alguns exemplos aqui, tá? Que é para algumas doenças, que você tem gripe normal, ebola, tá certo? Coronavírus está aqui 2,5, tá? Entre 2 e 3, tá? Mas depende do ambiente que você está, né? Qualquer ambiente. 2,5 é no mundo normal, né? Você vai para um lugar aqui fechado, por exemplo, um cruzeiro, esse número é bem maior. Você pega a sarampo, por exemplo, de 16. Sarampo é extremamente contagioso, tá? Muito mais do que o coronavírus. Só que o sarampo tem vacina, né? Embora tem gente que não quer tomar vacina, mas tem vacina. Tá? E sarampo também já matou muita gente, né? Matou muita criança. E se fosse aqui uma pandemia de sarampo hoje, com toda a população suscetível, com certeza ia dizimar uma boa parte da população. Tá? Mas então, do ponto de vista epidemiológico, o Covid-19 nem é aqui uma ameaça maior do que os outros vírus que nós já conhecemos, por transmissão. Mas ele tem essa característica que soma, né, que é a alta mobilidade que tem no mundo de hoje e essa fase assintomática. Um outro conceito que é importante, vou esperar chegar o slide aí. Pessoal, eu estou conectado com vocês ainda? Tá sim, Silvio, pode falar. Aí travou um pouco. Não, é porque eu já passei o slide aqui e não mudou. Mas já está falando de herd immunity aí? Já chegou. Pronto. Já chegou. Tá bom. Tá jóia. Agora passou. Então, um outro conceito que eu vou comentar com vocês aqui, que é bastante falado, é o tal do herd immunity. Tá? É um conceito que ele deveria ser, né? Porque teve um pessoal lá da Inglaterra que jogou essa ideia, tá? Vou deixar atingir a imunidade de rebanho. Tá? Que é basicamente você tem tantas pessoas que estão
que pegaram o vírus, que aí não existe mais rotas, mais caminhos, né? Porque esse vírus, como todo vírus, doença viral humana, ela é transmitível de humano para humano. Né? A própria dengue, né? A dengue, a gente fala muito da dengue, mosquito, mas na verdade quem transmite dengue é o humano. O mosquito ele só é o vetorzinho que leva de um humano para o outro. Tá certo? Então, do ponto de vista epidemiológico, se você eliminar o mosquito, se você eliminar as pessoas doentes, tá? Se você isolar as pessoas doentes, não deixar, é o efeito mesmo. Então, essa imunidade aqui de rebanho, tá? Ela é muito importante do ponto de vista de vacinação. Então, ou seja, saber quantas pessoas você tem que vacinar para que você tenha, você consiga manter a epidemia num nível baixo. Okay? Porque o que acontece? Hoje a gente está estudando um surto epidêmico. Né? A epidemia cresceu e expandiu. Mas, a longo prazo, essa coronavírus-19 ela vai ficar endêmica. Por quê? Porque a população ela vai se renovando. Tá? Então, mesmo que você tenha imunidade aqui permanente, a população ela vai se renovando. Então, você tem que ter aqui vacinação para manter a doença em níveis baixos. Né? A sarampo é um exemplo clássico, cachumba. Né? As pessoas pararam de vacinar e a gente está voltando a ter cachumba, sarampo em vários lugares do mundo. A difteria, lá na Europa, está tendo casos, porque o pessoal parou de vacinar. Então, imunidade de rebanho é uma coisa muito importante, tá? Mas não deve ser usado como mecanismo de conter uma epidemia, porque você tem que imunizar muita gente. Tá? Se você pegar, por exemplo, a sarampo, você tem que imunizar quase toda a população, a estimativa. Tá? Essa estimativa é super estimada, eu não vou entrar em detalhes aqui, não, para não atrapalhar a vida dos epidemiologistas, porque existem algumas hipóteses que eles fazem, esses cálculos são um pouco superestimados, mas tudo bem, mas a ordem aqui é muito alta. Tá? Então imagina uma doença letal, você tem que imunizar 80% aqui da população, para poder, então você vai morrer muita gente, e isso realmente não pode acontecer. Tá? A imunidade de rebanho é uma coisa que não deve ser adotada como medida, só com vacinação. Né? Com vacinação. Então por isso que é importante a gente ter a vacina logo. Eu tentei passar um slide aqui, pronto. Então, eu já resumi algumas características dessa doença, tá? E uma delas, que é uma questão aberta, é a questão de imunidade cruzada. Tá? Existem vários estudos apontando que existe imunidade cruzada com outros coronavírus, né, com outras doenças derivadas causadas por coronavírus, tá? Mas esse número a gente não conhece. Ou seja, qual é a fração aqui da população que tem algum tipo de imunidade? Tá? Que tem gente que fala em 20%, tem gente que fala em 50%. Tá? Então esses números são realmente desconhecidos. E outra grande questão é a questão se você tem imunidade permanente ou não. Certo? Que é esse one immunity, né? Que é você perder a imunidade com o passar do tempo. Essa é uma questão aberta. Tá? Existem casos de reinfecção que são discutidos na literatura, raríssimos. Né? O que é muito comum é você ter manifestação da mesma doença que você teve, você dá uma melhorada e depois de um tempo você volta a ter de novo, né, com o efeito rebote. Isso acontece com mais frequência. Mas essas duas questões são realmente pontos chaves para a gente saber como que vai ser o futuro. Né? Com vacinação, isso estaria, né, isso tudo vai ficar menos importante, a gente vai vacinar a população, isso vai resolver o problema. Tá? Então, eu vou falar de um pedaço do seminário agora aqui, que eu gosto muito de falar disso, porque teve muito físico, tá certo? Inclusive nós, né? Que resolveu fazer modelagem da Covid-19. Só que a maioria, ou muitos desses, né, outros já tinham experiência, certo? Aqui no Brasil, né, Roberto Krenkel, lá da USP, trabalha com epidemiologia há muitos anos, é físico. O pessoal do Ceará também já tem experiência com epidemiologia e vários tipos de sistemas dinâmicos em redes complicadas como essas de contato. Então, mas teve gente que nunca trabalhou com epidemiologia e resolveu, agora eu sei fazer equações diferenciais, eu vou fazer também. Então tem que tomar um certo cuidado, tá? Porque não é tão simples assim a coisa, tá? O nosso grupo trabalha com epidemiologia há 10 anos, mas mesmo assim a gente tem todo o cuidado, tivemos que aprender um monte de coisa nova para fazer isso. Então, a gente pode usar esses modelos como ferramenta pedagógica, tá certo? Ou seja, ensinar as pessoas os conceitos de epidemiologia. Então, eu vou falar do modelo mais simples que tem, está introduzido, tá? Que é o modelo SIR, né? Que é o sujeito suscetível, fica doente por contato com outro doente, tá? E depois de um certo tempo ele fica imunizado. Tá? Esse modelo a gente chama de SIR aqui no Brasil, mas geralmente a gente fala a sigla inteira, né? SIR, né? Só que eu vou falar SIR, para simplificar. Então, é um modelo muito simples, você define taxas para ele, por exemplo, você tem uma taxa de contato beta aqui, né? Esse S aqui já é a densidade da população, né? Então, isso aqui já é uma aproximação
muito simples, você assume que todo mundo tem contato com todo mundo com igual probabilidade, tá? Mas você tem que os sujeitos suscetíveis, eles vão ficando infectados, então não, você tem essa taxa aqui, tá? Aí esse compartimento aparece aqui, tá? Que é esse termo que vem para cá, e aqui você tem essa parte aqui que é o sujeito que vai deixando de ser infectado, de ser infeccioso, tá? Ele passa a ser aqui recuperado. Na sistemia de equações, na verdade, você tem uma relação aí que relaciona essas coisas, então é muito simples. Você pode derivar, por exemplo, né, fazendo um cálculo que esse aqui, qualquer um que sabe o que é uma derivada, né, qualquer estudante de cálculo consegue entender, tá? Se você pegar a taxa de derivada, a taxa de variação do número de infectados, é uma equação simplesinha igual essa daqui, então você sabe que se essa quantidade, que assumindo que a população, praticamente todo mundo é suscetível, né, no início da pandemia, você sabe que essa taxa vai ser positiva, né, você vai ter novos infectados se essa razão for maior que 1, tá? E você não vai ter novos infectados, ou seja, você vai ter alguns infectados, vai ser poucos, se a razão for menor que 1. Então a gente tem o que a gente chama um fenômeno de limiar aí, né? Quando o limiar é abaixo de um certo valor, você tem a propagação, quando ele é acima, você tem... Perdão, quando ele é acima você tem propagação, quando ele é abaixo você não tem. Né? Então se a gente pegar, por exemplo, a fração aqui da população que seria infectada nesse modelo, em função aqui desse número, tá? Esse número aqui, essa razão, ele é o mesmo R0 que eu defini depois. Porque se você pegar beta é a taxa de transmissão, é número de pessoas que você infecta por unidade de tempo. E gama é a taxa de cura. Então, o inverso do gama te dá o tempo que você fica infectado. Então, você multiplicar a taxa vezes o tempo, você tem o número de infecções que o sujeito faz. Tá? Então, isso aí é o R0. Estou esperando passar o slide aqui. Pronto. Então, você tem aí, se você olhar a fração de infectados, você vai ter um processo de limiar, né? Abaixo de 1, você não infectados, acima de 1 você tem uma certa quantidade. Então, em física, a gente conhece esse tipo de processo. Né? A gente estuda isso há muito tempo. Um deles, que é muito estudado em física, é o ferromagnetismo. Tá? Era para ter aparecido uma figura aí, apareceu. Tá? Que você tem que a temperatura baixa, alguns materiais apresentam magnetismo espontâneo e a temperatura alta ele não apresenta. Né? Então, tirando pela imagem que é espelhada uma com a outra, é exatamente o mesmo fenômeno. Tá? Se você define o inverso de temperatura, que do ponto de vista termodinâmico é até mais razoável, né? Quando a gente vai da segunda lei da termodinâmica, o inverso da temperatura é o que aparece, não é a temperatura. Então, se você olhar, tirando para essa parte que está espelhada, é exatamente o mesmo tipo de fenômeno que aparece em física. Né? Então, tem uma coisa que é muito famosa aí, que foi divulgada, por exemplo, um sujeito lá da Indiana University, chamado Samuel Scarpino, que é um físico, tá, que trabalha com epidemiologia. Ele começou com isso, eu acho que foi ele que começou, esse negócio de achatar a curva, né? Então esse modelinho CIRT ajuda a explicar isso, né? O que é achatar a curva. Mas tem muita autoridade aí, que não é autoridade, né? Que fala, não, achatar a curva não adianta nada, porque você só distribui os casos ao longo do tempo. E, na verdade, com um modelinho muito simples, igual esse, que qualquer um consegue resolver no computador ou num desses softwares que tem na internet, tá? Você consegue aqui mostrar que não é bem assim. Tá? Então, aqui a gente mostra, né, por exemplo, que você tem o surto epidêmico, né? Você tem um pico aqui, que assumiram uma epidemia hipotética aqui, não é uma previsão, tá? Só com os parâmetros parecidos com a Covid, mas você tem um pico aqui que aconteceria com 90 dias, mas se você reduz em 20% os contatos, isso já acontece, um pico é mais suave e acontece em 26 dias. Se você reduz em 60%, o pico é bem mais suave e aí acontece depois de quase 4 meses. Né? E além disso, você reduz o número total de infectados. Então aqui não é só o achatamento, você também reduz o número de infectados. Você consegue explicar isso para uma pessoa sem muita dificuldade, tá? Só resolvendo aquelas equações. Obviamente você não vai ensinar para todo mundo, para um jovem de ensino médio, como resolve aquelas equações, mas você consegue explicar para ele de maneira muito simples. Tá? Agora, aqui falando de um assunto que é de interesse nosso aqui, né, isso aqui, eu estudei isso por uma questão pessoal, que eu tenho interesse sobre a situação aqui de Viçosa, porque a gente acompanha nas redes sociais, não, mas essa barreira está muito ruim, porque está tendo caso em Viçosa e mesmo com barreira, tá? Então eu vou explicar aqui o motivo, tá certo? Por que a barreira ela não consegue impedir que a epidemia que aconteça.
Tá? Então, Viçosa não fez nada de errado, a barreira de Viçosa era bem feita. Tá? Mas, na verdade, aqui não tem jeito. Tá? Tem coisa que... A menos que você faça um cordão sanitário, igual foi feito em Wuhan. O cordão sanitário funciona. Você isola, mas geralmente o cordão sanitário é para você evitar que saia, né? Não é só para evitar que entre. São Tomé das Letras fez o cordão sanitário. Lá, por enquanto, não tem Covid. Mas eu vou explicar aqui o motivo. Então, o motivo para fazer o modelo, eu peguei 2 modelos SR, tá? Coloquei em 2 cidades, e essa cidade tem fluxo de pessoas entre elas. Tá? Bem simples assim. Tá? Então, você tem sujeitos que estão infectados, tá? Só que eles são assintomáticos, que é o que importa para mim. Tá? Então, ele pode, por algum motivo, ir para outra cidade, infectar alguém lá, ou ao contrário, né? Eu estou aqui na minha cidade, algum visitante vem e transmite doença. Ok? Então, você consegue montar esse modelo, tá, ok? Você tem as equações que descrevem ele, né? Então você pega o modelo CIR, coloca 2 termos aí para levar em conta o fluxo de uma cidade para outra, né? Você receber gente na sua cidade, você ir visitar aqui outra cidade, você define uma taxa de ir de uma cidade para outra, tá? Que é um parâmetro que você coloca no sistema, você pode medir isso a partir de dados que os locais aqui te fornecem, você pode novamente resolver essas equações. Não vou entrar em detalhes aqui, que esses detalhes não são importantes para essa apresentação. Aí tem um resultado aqui, tá, que mostra qual que é o efeito de você colocar barreira. Tá? Então, esse conceito, né, a gente cunhou um termo chamado de permeabilidade, que é o tanto que você deixa passar. Né? Você bloqueia, mas você deixa passar um pouquinho. Tá certo? Aqui no meu caso, eu estou falando bem pouquinho mesmo. Tá? Essa taxa de 10 a menos 3 daria basicamente 1 a cada 1000 pessoas da cidade que poderia cruzar aqui a barreira. Tá? Assumindo que o universo são apenas 2 cidades. Isso é muito pouco. Tá? Os números que você tem só de dados de mobilidade pendular estima que em torno de 2 a 3% da população migra de uma cidade para outra, em média no Brasil. Tá? Viçosa, esse número é perto de 10%. Ou seja, 10% das pessoas que vêm para Viçosa todo dia não moram em Viçosa, então tem um fluxo muito intenso. Então, só de suspender as aulas, você abaixa muito esse fluxo. Então, qual que é o efeito? Então, aqui, nessa simulação, aqui, a curva preta é um município A, onde eu começo a infecção. Aparece alguém infectado lá. Tá? E esse aqui é o município B. Okay? Então, o que acontece quando você... E aqui, nenhum dos dois faz nenhum tipo de redução de contato. Porque o que importa para a transmissão é contato. Quanto mais contato você tem, maior a chance de você passar a doença para outra pessoa, ou de você pegar a doença de outra pessoa. Então, o que você observa é que tem um atraso na curva. Tá certo? Você tem um atraso na curva. Tá? Para os parâmetros que eu rodei aqui, que são parecidos com o da Covid, esse atraso ele é bastante modesto. Tá? Se você não faz nenhum tipo de medida, é questão de semanas a diferença. Então, não seria muita vantagem, por exemplo, você colocar, ou vantagem quase nenhuma, você colocar barreiras e não fazer mais nada. Tá certo? Vamos isolar nossa cidade aqui, vamos levar nossa vida normalmente, porque eventualmente vai passar alguém, um médico que precisa de vir trabalhar, alguém que tem que fazer a entrega, uma pessoa que estava fora, que teve que voltar, alguém que fura barreira, não tem jeito. Tá? E, então, se você não fizer mais nada aqui, se a gente estivesse levando a vida completamente aqui normal, em algumas semanas a gente estaria numa situação complicada, tá? Igual a cidade do lado, que já está aqui, que ia complicar um pouco antes. Mas aqui do outro lado, a gente colocou uma medida um pouco mais rigorosa, tá? A gente reduziu 40% o contato. Aí, o que acontece? É parecido o cenário, tá? Você tem atrasos, as curvas não são muito diferentes, mas o atraso é muito maior, tá certo? O atraso é muito maior. Então, quando você reduz aqui o contato, você ganha 2 vezes, tá certo? Você tem menos infecção, tá? E quando você põe aqui uma barreira, você atrasa a epidemia chegar no pico. Tanto que Viçosa manteve isso controlado de maneira muito eficiente até hoje, né? A gente acha que tem muito caso, mas não tem não. Viçosa está numa situação muito boa, estava pelo menos até ontem, né? Vamos ver nos próximos 15 dias como vai ficar, porque aqui tem muito teste, né? O que não é a mesma coisa em outros lugares. Então vamos passar para a terceira parte. Tá? Essa parte aqui eu vou ser um pouquinho rápido, embora seja talvez a mais importante, porque o Guilherme falou no outro seminário aqui sobre isso. Então, modelagem de Covid-19 explodiu no início do ano. Tá? Mês de fevereiro, março e abril, explodiu publicações. Isso aqui é só, eu montei alguns artigos, eu parei de olhar isso. Tá? Somente que saiu na site que envolve algum tipo de modelagem, tá, de coronavírus, para achar parâmetro, para descrever dinâmica, etc. E teve até um trabalho muito legal
que foi feito por um grupo gigantesco de brasileiros, tá? Que tá aí, tem alguns colaboradores estrangeiros, mas a maioria é brasileiro, onde eles fizeram várias coisas, onde eles estudaram avaliação genética, né? Eles fizeram um mapa das mutações aqui do coronavírus, da infectividade. Então é um trabalho aqui muito bacana que foi feito por brasileiros, né? Então isso explodiu, tá? É muito difícil você acompanhar isso tudo, tá? É muito difícil fazer coisa nova, tá? Porque as pessoas, a comunidade não queria coisa nova, a comunidade quer coisa igual que todo mundo faz, só que fazendo coronavírus. Então realmente foi muito complicado. Então o nosso trabalho teve inspiração nesse trabalho que foi iniciado também lá no início de março, que o Wesley fez parte, tá? Que quando ele estava fazendo sanduíche lá na Espanha. Então eu acompanhei o que ele estava fazendo lá na Espanha, e eu achei que deveríamos fazer para o Brasil também. E a ideia lá era fazer uma simulação integrada de metapopulações, que eu vou explicar o que é daqui a pouquinho, para tentar prever como que vai ser a situação nos vários municípios aqui da Espanha, né? A Espanha, embora seja um país em termos territoriais bem menor do que o Brasil, lá na Espanha tem bem mais município que o Brasil, tá? Então eles tentaram fazer esse tipo de modelagem, inicialmente com a ideia de divulgar, tá? De alertar as pessoas, obviamente depois para poder virar ciência também, né? Porque eles são cientistas, né? E o Wesley fez essa parte, eu acompanhei, o Wesley fez parte aqui desse trabalho. Esse trabalho depois bifurcou, virou outra coisa, tá? Mas isso é o que motivou a gente a começar, tá? E aí eu convoquei o Guilherme, logo naquela parada que teve em março, e o Guilherme topou, e a gente está nisso até agora, ok? Só que isso não começou esse ano, né? Esse mesmo grupo já tinha um trabalho, que é um trabalho que foi usado aqui como base, onde eles consideravam o efeito de você ir e voltar todo dia de um lugar para o outro, por exemplo, para trabalhar ou para estudar, né? Que é mobilidade recorrente, ou aqui no Brasil a gente chama de mobilidade pendular, tá? Qual que é o efeito disso na epidemia, né? Isso foi um artigo publicado na revista de Física, Nature Physics, em 2018, ou seja, 2 anos atrás. Só que isso é mais antigo ainda, ok? Isso é mais antigo ainda. Esse aqui é um trabalho de 2007, né? Tem vários outros, muitos outros. Eu cito esse porque o pastor Satoso é meu amigo, é meu colaborador. Tá? É um trabalho que eu li, um dos primeiros que me motivou a trabalhar com isso. Tá? Então é uma coisa bastante antiga. E, inclusive nós da UFV já fizemos contribuição, tá? Bem mais modesta, tá certo? Não foi no Nature Physics. Né? Só que esse trabalho é de 2013, né? Foi a tese da Angélica, ou a tese de mestrado da Angélica, tá? Que foi minha aluna de doutorado. Mas só que isso é mais antigo ainda, tá certo? É mais antigo ainda. Talvez, acho que nem Guilherme e Wesley saibam disso. Isso é mais antigo ainda. Tá? Eu estava buscando as minhas coisas aqui. Isso começou, na verdade, em 2006. Tá? Foi o primeiro trabalho. Só que não tinha o nome de metapopulações. Tá, ok? Não tinha o nome de metapopulações. Que é um trabalho feito de simulação feito pelo professor Marcelo, tá? Em 2006, tá? Com os alunos dele. Inclusive, o primeiro autor aí é o Samir. O Samir chegou a ser pós-doc aqui no FV aqui no passado. Para tentar aqui retomar essas coisas. E lá então começou lá com o Marcelo, em 2006, tá? Não começou com a gente ensinando, não. Inclusive eu fiz um outro trabalho com o Marcelo também, que não tem nome de metapopulação também, e também é um trabalho de metapopulação, tá? Foi feito um ano depois, onde eu estudei esse modelo que o Marcelo tinha proposto um ano antes, com mais cuidado, do ponto de vista de simulação, de transição de fase, tá? Então a UFV já está mexendo com isso há pelo menos aí 14 anos. Bom, agora o nosso trabalho, né, a gente trabalhou, escreveu um draft e fez disponível, quem quiser tiver acesso daí, ok? E a gente teve que mudar esse draft, porque aqui a versão que a gente tinha colocado, né, ela estava mais de divulgação, né, do problema, daí a gente fez um draft mais tirando essa pegada de Covid-19 para tentar publicar e está sob avaliação ainda, tá? Não está muito fácil publicar coisas sobre Covid-19, não. Tá? E de qualquer maneira é um trabalho que é mais direcionado, tá? Quem quiser, esse aqui não está disponível ainda não, tá? Quem quiser dar uma olhadinha é só pedir para a gente que a gente passa. Bom, então vou explicar o modelo aqui rapidamente aqui. A ideia de metapopulação que está nessa figura da esquerda, tá? Que você tem fragmentos, esses fragmentos têm populações e as pessoas vão de um fragmento para o outro. Então, se tem alguém doente aqui no fragmento I, ele viaja para o fragmento L, ele pode infectar alguém lá. Então, essa é a ideia de metapopulação. Tá? Simples assim. Isso foi importado de ecologia, né? Ecologia já trabalha com metapopulação há muitas décadas. Né? Você tem um fragmento de mata, outro fragmento de mata, você tem um passarinho que vai de um lado para o outro levando uma semente. Então, esse é um tipo de problema muito importante em ecologia, né? Fundamental, na verdade, né? É fundamental.
mas o pessoal de epidemiologia já importou isso também há muitos anos. Tá? Você pega os livros de epidemiologia de 20 anos atrás, ele já fala de megapopulações. E a gente fez um modelo, né, aqui nessa primeira versão, um pouquinho mais complicado que o CIR. Tá? Esse modelo aqui é para cada cidade. Você tem um sujeito suscetível, tá? E tem um exposto, que é aquele que pegou o vírus e que não está transmitindo ainda. E incluímos o assintomático. Tá? O assintomático é aquele que não sabe que está doente, tá? Mas que pode vir ficar doente. Doente é ter sintoma, mas ele transmite. Tá? Então a gente também, para levar em conta a subnotificação aqui muito grande, a gente dividiu os doentes em duas classes, os que foram confirmados e os que não foram confirmados. Tá? A gente chamou de U e C, tá? Do inglês, né? Confirmed e confirmed. Tá? E depois o sujeito fica aqui recuperado. Então aqui você tem as taxas. Tá? Por exemplo, o suscetível, ele vira exposto por contato com os infectados. Tá? Que pode ser os infecciosos, perdão, que é o assintomático, confirmado e não confirmado. Tá? E aí você tem um assintomático que pode ficar recuperado sem ficar doente, ele pode ser testado, tem todas as possibilidades aqui que você pode imaginar nesse modelo. Tá? O importante é que essa taxa aqui é a taxa por contato. Então tem um parâmetro fundamental aqui que é o número de contatos que você faz. O vírus tem a taxa por contato intrínseca dele, se você não tiver nenhum tipo de proteção. Mas o número de contatos é o que vai definir a taxa efetiva. Tá? Então, a gente aqui vai adotar nessa primeira abordagem, né, eu vou passar bem rápido, são muitos detalhes, é um modelo que chama de dirigido por dados. Quer dizer o seguinte, você tem um modelo que tem uma infinidade de parâmetros, uma enormidade de parâmetros, muitíssimos parâmetros, só que você não mexe em nenhum parâmetro. São todos dados que você tem que medir. Tá? Você ajusta pouquíssimos parâmetros, pouquíssimos, 2 parâmetros. Tá? E o resto tem que ser tudo fornecido por dados. Essa é a filosofia que a gente adotou nessa primeira abordagem. Tá certo? Sem ajustes. Só calibração de alguns poucos parâmetros que são livres, que são livres não, que são desconhecidos, né? Não são livres. Então você tenta ajustar. Então a gente tem centenas e centenas de parâmetros, o fluxo de mobilidade entre cada par de município, você tem o número de contatos que você tem o número de casos confirmados que você tem em cada cidade, os índices de isolamento sociais, a gente conseguiu acesso a isso. Tá? Então você põe isso tudo dentro do modelo, tá, ok? E não fica ajustando parâmetro. Tá? Então põe lá e ajusta os poucos parâmetros que você tem para poder fazer. Então essa foi a abordagem que a gente adotou. Tá, ok? Então, aqui um exemplo de dados, eu vou mostrar para vocês agora, é o de mobilidade. Então tem essa figura bonita aí que o Wesley fez, que é os dados de mobilidade que nós usamos. Então, para compilar esses dados, a gente juntou várias bases, né? Embrapa, para poder saber a densidade populacional das cidades, do IBGE, pegando os dados do censo, para saber quantas pessoas vão de um lado para o outro, dado de mobilidade de avião, tá? A gente compilou isso e montou uma matriz, tá? Usando esses dados. Então, esses dados são fixos, eles não são dados, a gente depois mexe neles para estudar cenários somente, mas eles são dados que entram no sistema. Tá? E só para ilustrar aqui, tá? Essa é a distribuição de número de cidades e quantas pessoas que vão de um lado para o outro, certo? Você tem que a média, o pico, em torno de 2% a 3%. Tem cidade que é 60%, né? 80%, que são aquelas cidades industriais, onde a pessoa só vai para trabalhar. Mas a maioria das cidades tem uma fração grande, né? Esse aí é o número de pessoas que vai de um lado para o outro, tá? Para poder trabalhar ou estudar. Então é uma fração grande da população. Então mobilidade realmente é muito importante no início da pandemia. Então as barreiras, esse tipo de coisa, realmente tem um efeito muito forte no início da pandemia. Tá? Depois que você tem o crescimento, né, como eu mostrei já dentro da cidade, a infecção rodando, aí não faz muita diferença. O que faz a diferença maior é o distanciamento social mesmo. Você usa máscaras e as proteções, né, e as medidas de proteção que você adota. Tá? Outra coisa importante para a gente é o número de casos, né? Então tem uma figurinha aí com o número de casos, isso aí, tinha 2 milhões de casos somente quando eu tirei essa figurinha, eu já estou cansado de atualizar ela, então eu vou continuar usando ela. Tá? Esse é um site que o Wesley montou, todo mundo já deve ouvir falar aí, a maioria, então pode dar uma olhadinha. Então a gente tem que saber quantos casos confirmados que tem, o mínimo que você tem que saber para fazer uma projeção. E aqui aqui na época a gente não tinha muita ideia de como obter as condições iniciais, a gente bolou uma que leva em conta, né? Porque aqui não basta saber quantas pessoas que fizeram teste, tem que saber quantas pessoas que não fizeram teste, quantas que não têm sintoma ainda, quantas que foram expostas, então você tem que estimar isso. Tá? Então a gente fez uma maneira um pouco heurística, então isso aqui foi a parte que a gente calibrou o modelo, escolheu esses pré-fatores para funcionar bem, tá? E para ajustar alguns índices que a gente conhecia qualitativamente, mas isso aqui foi a parte que foi aqui ajustada. Então a gente basicamente é o seguinte, você colocou de acordo com o tanto que estava crescendo.
tá? Mas isso aqui é um ajuste grosso, tá? Não é uma coisa fina, eu vou falar mais no final. Então, deixa eu apresentar alguns resultados, né? Então, uma coisa interessante que dá para fazer com esse modelo de metapopulação não é olhar somente o número de infectados que você tem em função do tempo. Você pode olhar o número de cidades que tinha casos. Então, isso foi muito legal no início, né? Muito importante no início. Porque a pandemia, ela propagava de uma cidade para outra. Ela começou em São Paulo, depois apareceu lá na Bahia, depois no Rio, e assim vai. E a pergunta, né, nós aqui que vivemos no interior, e quando vai chegar aqui? Com que intensidade vai chegar aqui? Então, a gente consegue medir esse tipo de coisa no modelo de metapopulação. Então, esse aqui é um exemplo que a gente fez, né, que é o número de casos que teriam em cada um dos estados, quer dizer, perdão, o número de cidades com casos confirmados, com pelo menos um caso confirmado, que teriam em cada estado, de acordo com alguns cenários que a gente simulou. Como a gente não sabe exatamente qual é o cenário, o índice de isolamento, o índice de proteção individual, a gente simulou alguns cenários. Pega o cenário original, que não faz nada, né, usa aqueles parâmetros dirigidos por dados e simplesmente deixa o modelo aqui rodar, tá? E aí a gente aqui simulou outros cenários. Por exemplo, você não fazer nada, tá certo? Você fazer um distanciamento fraco, ou seja, fazer alguma outra coisinha, ou você fazer uma coisa moderada. A gente não usou nenhum tipo de mitigação forte, porque a gente acreditava que isso não era o cenário em nenhum local. Tá? Então a gente vê que a gente consegue estimar alguns estados que estavam numa situação, né, por exemplo, Amazonas estava muito consistente com um crescimento onde não se fazia nada. Todo mundo lembra que Manaus foi o primeiro lugar a colapsar. Mesma coisa no Pará, tá? Não, Pará não, perdão, no Amapá. Aí se você pegar aqui em Minas, esses dados são lá do início de março, está bem no início da pandemia. Então se a gente olhar para Minas estava com uma situação relativamente boa. Minas está aqui no centro, tá? Deixa eu conseguir apontar com o mouse aqui. Então a gente tinha uma situação que estava entre não fazer nada, aqui tem um negócio moderado e fraco, tá? Então estava uma situação que tanto que Minas está mais atrasado em relação à pandemia que outros estados. Então a gente consegue fazer esse tipo de medida, tá? Vai passar para vocês aí um filminho, mas provavelmente esse filminho não vai rodar direito, não. Não, até que está indo, tá? Então aí você vê como que a pandemia se propaga aqui pelo interior, tá certo? Considerando dois cenários diferentes, tá? Esse cenário da esquerda quando a gente aqui fazia um tipo de distanciamento fraco, tá certo? E o da direita é o moderado, tá? Então você vê que o distanciamento fraco é parecido com o que a gente está tendo agora, né? Que a situação começa a ficar mais clara aqui no Sudeste, agora final de agosto, início de setembro, tá? Qualitativamente, tá certo? Então o modelo foi capaz de descrever isso com uma certa qualitativamente. A gente tem que tomar cuidado porque a gente não calibrou o negócio, a gente não fez uma calibração fina ainda, né? Que eu vou falar no final sobre isso. Então você consegue ver essa evolução, tá? Então uma coisa que é interessante, né, que o que a gente vê que a gente fala, como que está a pandemia no Brasil? Tá? Isso não faz muito sentido, né? Porque a epidemia, ela se manifesta, ela é uma pandemia só, né? Todos os lugares, né? A pandemia que está aqui em Viçosa é a mesma que começou no Rio, tá? E em São Paulo, etc. Mas a manifestação dela é muito diferente, em lugares diferentes, por vários fatores, tá? Então nesse trabalho a principal coisa que a gente fez foi mostrar isso explicitamente para o Brasil, né? Que você vai ter curvas diferentes, com intensidades diferentes. O tempo que você vai ter o pico de epidemia, que é quando você atinge o máximo, é diferente, tá? Então isso aqui é um exemplo de Minas Gerais, tá? No centro aqui está Minas Gerais, tá? Aqui você vê os estados, as curvas de um estado para outro é diferente, mas aqui você pega Minas Gerais, tá? Aqui a gente tem uma classificação que o IBGE usa para definir aqui regiões que são regiões intermediárias. Regiões intermediárias é basicamente como se fossem subestados, tá? É uma região que tem uma cidade muito grande, envolvida, e várias outras regiões, né, que estão incluídas. Nós estamos aqui na região de Juiz de Fora, tá certo? Na região intermediária de Juiz de Fora, que inclui aqui toda a Zona da Mata, tá? Aí você vê também que dentro do estado de Minas Gerais, você tem uma dispersão muito grande, ó. Você tem aqui o norte de Minas, que inclusive está com epidemia fraca até hoje, né, que o modelo previu isso qualitativamente, pelo menos, tá? É bem diferente aqui da região aqui de Belo Horizonte, né? Juiz de Fora está mais próximo de Belo Horizonte aqui, tá? Então, mas se você olhar dentro dessas regiões intermediárias, você vê algumas regiões imediatas, tá? Que aí sim é uma coisa que tem mais relação de interação, tá? Nós temos, por exemplo, aqui a região imediata aqui de Viçosa, envolve alguns municípios de entorno, tá? Agora eu não estou lembrando, mas Cajuri, Teixeiras e algumas outras cidades.
Então, aqui você vê também que dentro de uma região intermediária você tem bastante variação das curvas epidêmicas. Aqui a gente pegou duas, né? Pegou Belo Horizonte, tá certo? Tem algumas regiões intermediárias aqui, né? Tem Tabira, Curvelo, Sete Lagoas, inclusive tem cidade que é muito longe de Belo Horizonte, que está na região intermediária, tá? Mas forma uma região, como se fosse uma micro-região, que é o termo usado antigamente. O termo aqui atual é região imediata. E a mesma coisa aqui para Teoflotone, que é a que seria mais atrasada na nossa simulação, também você tem uma dispersão muito grande. E mesmo dentro de uma região imediata, você tem alguma dispersão que é considerável. Ou seja, você tem que olhar cada local, né, a epidemia em cada local. Não adianta você olhar, porque não é independente, você tem que olhar aqui para o global, mas você tem que olhar também o que está acontecendo dentro do local na hora de tomar as atitudes. Aqui, só para a gente ter uma ideia do quanto é diferente, né? Então isso aqui é um box plot, né, que te dá basicamente o valor médio de alguns parâmetros. Esse T aqui é o tempo que você gasta para ter o pico de epidemia, o tal é a largura, e o ρ é o valor da intensidade. Então você tem os valores médios, flutuam de um estado para o outro, mas o que é interessante é que dentro de um estado tem uma dispersão muito grande. Você vê que essas bolinhas aqui são as cidades, não, perdão, são as regiões imediatas. Então você vê que tem uma dispersão muito grande dos picos, quando você olha para regiões imediatas, mesmo dentro de um mesmo estado. Estados como Rio de Janeiro, por exemplo, a dispersão é menor, porque é um estado que é geograficamente menor, certo? Então chega mais ou menos sincronizado, mas você pega Minas Gerais, né, não é nada sincronizado, porque é um estado que é muito grande e também existe várias zonas de influência. Tá? Então a gente consegue medir, por exemplo, qual que é a correlação, tá, do pico de epidemia com o pico de epidemia na capital. Então esse é um resultado interessante, tá, que a gente consegue medir isso, tá, usando esse tipo de modelagem. Então a gente fez uma classificação, por exemplo, que em Minas Gerais tem uma correlação aqui moderada, né, que você tem uma região aqui que não é muito correlacionada, mas você vai para o norte de Minas, geralmente demora mais, tá certo? Do que quanto mais longe fica da capital. Isso aqui é uma correlação entre o tempo e a distância à capital, tá certo? E aqui nesse cima é São Paulo. São Paulo tem muita correlação. Então a gente esperava realmente, né, que São Paulo fosse diferente de Minas Gerais, porque quem conhece o interior de São Paulo sabe que é muito mais bem conectado do que aqui em Minas Gerais. Minas Gerais a gente tem várias zonas de influência. A nossa região aqui, por exemplo, é influenciada mais pelo Rio de Janeiro do que pelo Belo Horizonte. Ele só nem tanto, né? Você pega a Zona da Mata, ali, região de Juiz de Fora, Ubá, com certeza é mais influenciada pelo Rio de Janeiro do que pelo Belo Horizonte. Tá? Agora, uma surpresa para a gente foi o estado do Pará, né? O estado do Pará não tem correlação nenhuma. Né? E eu pensava que o Pará seria parecido com São Paulo, porque tem mais ou menos o mesmo tamanho, tem uma malha rodoviária boa, mas aí o Pará não tem nenhum tipo de correlação com a capital. A gente foi investigar o porquê. A verdade é que Pará é parecido com Minas Gerais, certo? Você pega o norte de Minas, é muito influenciado, o norte ali do estado é muito influenciado por São Paulo, aqui o oeste é muito influenciado ali pelo Paraguai, Argentina, sim. Você falou Pará, mas é Paraná, né? É isso, Paraná, desculpa, Paraná. Tá? Aqui, Pará, Amazônia, a gente não espera nada porque ela é muito grande, né? Lá não tem correlação mesmo, porque os dados não são muito bons. Aqui é o Pará, Pará. Tá? E aí a região aqui tem muita influência de Santa Catarina e vai. Tá certo? Então, inclusive isso foi tema de uma reportagem lá da TV local, lá da Rede Globo local, uma reportagem longa, tá? Para poder discutir isso, e de fato é o que se confirmava. Ok? Pessoal, eu vou encerrar isso daqui, essa parte, tá? Eu vou falar agora aqui do que nós estamos fazendo novo, que é o que a maioria queria ver, certo? Que são as previsões aí para o seu município, para Viçosa, okay? Então, qual que é o problema que a gente tinha naquela simulação? A taxa de infecção que a gente usava, ela foi estimada baseada no número de contatos médicos que a gente tinha estimativa para isso. E também do índice de distanciamento aqui sobre rede social. Mas tem dois parâmetros que a gente não consegue aqui medir, tá certo? Tem dois parâmetros que a gente não consegue medir, que é o índice de profilaxia. Profilaxia quer dizer o seguinte: quais medidas de proteção individual que você toma? Máscara, uso de máscara, distanciamento físico, tá certo? A gente não consegue medir isso. Como que você mede isso? De um município para o outro. Tá? É muito ou é pouco? É isso que você consegue fazer. Então, é uma coisa complicada. E a outra é o nível de imunidade cruzada que você tem no sistema. Tá certo? Então, esse é um problema grande. Então, a gente não tem como estimar, na verdade, essa taxa aqui efetiva para cada município. Isso vai depender das medidas que você toma. A de Viçosa, até enquanto tinha o CPF, é que era uma. Sem o CPF agora, provavelmente vai ser outra. Tá? A gente vai ter que estimar de novo. Vamos ver. A gente tem que esperar agora, né? A gente não tem como adivinhar o que vai ser. Tá certo? A gente pode supor que vai ser pior. Tá?
tá? A gente vai ter que esperar para poder medir. Então a gente tá desenvolvendo agora aqui uma nova metodologia, tá certo? Então essa primeira parte aqui, você consegue ela via dados, mas a segunda parte não tem jeito, você tem que fazer um tipo de inferência, que é um ajuste, né? É um ajuste para a necessidade aqui da Viçosa. Só que e aí a gente vai transformar esse monte de parâmetro aí num único parâmetro. Na verdade, você consegue inferir um monte de coisa, mas tem uma coisa que você não consegue, isso é suficiente para você não conseguir determinar a taxa de infecção. Tá, ok? Então a gente vai ter que ajustar esse parâmetro a nível municipal. E tem um outro problema grande, tá? Que é a condição inicial. Quantas pessoas assintomáticas que tem Viçosa hoje? A gente não sabe. A gente não sabe. Tá? Não, isso não tem. Só se você testasse a população inteira. E você só testa quem está doente e quem teve contato com o doente, o que já é uma grande vantagem, tá? Viçosa é um dos poucos lugares do Brasil que fazem isso com bastante eficiência. Tá? Mas mesmo assim, você não sabe quanto assintomático tem. E quem está assintomático, mas que o pessoal não sabe que teve contato. Né? Porque o contato, eles pegam os contatos mais próximos. Então tem um problema, a taxa efetiva também influencia a condição inicial. Então tem aí uma coisa complicada que a gente não sabia resolver até então. Tá, quando a gente fez aquela primeira análise. Então, o nosso modelo ele funcionava bem macroscopicamente, né? Mas ele não era tão bom microscopicamente. Se você pegasse Viçosa, o modelo funcionava bem. Mas se você olhasse para uma cidade do lado aqui, já não funcionava tão bem. Pelo menos para prever o número de casos. Porque tem vários fatores envolvidos. Ok? Então, esse era um desafio para a gente. Então, é o que a gente está trabalhando agora. Tá? Então, eu lembrei lá aqui da época que eu lecionava a mecânica quântica. Tá? Tem uma coisa que chama-se aproximação adiabática. Tá? Que é um método para estudar problemas de física, tá? Não só de mecânica quântica, mas a gente estuda lá em mecânica quântica, tem lá um livro do Griffiths, tá? Que imagina que você tem um sistema que tem uma dinâmica interna, tá certo? Tem um pêndulo, por exemplo, né? Um pêndulo. Aí se você pega esse pêndulo e você começar a chacoalhar a caixa, você tem um pêndulo dentro de uma caixa, você começa a chacoalhar, você vai ter um movimento completamente caótico. Mas se você começar a balançar essa caixa de maneira bem devagar, tá? Esse pêndulo vai ter uma nova amplitude, mas ele vai ter um movimento que ainda vai ser aqui regular. Então isso aí, você pode usar isso para resolver o problema de mecânica quântica. Tá? Então aqui tem um exemplozinho que tem lá no livro do Griffiths, você tem um posto potencial infinito, tá? Você tem uma partícula que está no estado fundamental. Tá? Pessoal que não é da física aí, desculpa, tá certo? Mas eu tenho que falar um pouquinho de física. Aí você expande essa barreira aqui bem devagarinho, tá? Aí ele vai para esse novo estado aqui e você garante, via um teorema, que você prova que esse estado aqui é o novo estado fundamental. Tá certo? Agora, se você deixa ela expandir de uma vez, tá? Você vai ter uma condição inicial aqui, que é uma função de onda que não é o estado fundamental, e isso vai evoluir, você não vai estar no estado fundamental. Então isso tem muita analogia com termodinâmica, né? Que é chamada aproximação adiabática. Quando você faz a transformação que é extremamente lenta, muito aqui devagar, você tem que todos os estados intermediários são de equilíbrio e você consegue ter controle sobre a situação. Então, essa ideia de aproximação adiabática, você consegue resolver né, coisas interessantes sobre problemas potenciais que variam lentamente com o tempo. Tá, ok? E aí, mas só que essa ideia é uma ideia geral, tá? Você pode aplicar em qualquer sistema. Que você tem duas escalas, você tem uma escala interna da dinâmica e tem uma escala externa, tá certo? Que tem um tempo que... aqui tá errado, gente. Aqui é muito menor, tá? O tempo da dinâmica interna é muito menor, tá certo? Ou seja, do que a escala externa. Então, ou seja, do lado, quando você está mexendo no sistema, é muito lento. Tá? Então aqui tá errado, tá? Aqui é o contrário. Então a mesma ideia pode ser aplicada aqui para uma epidemia. Tá? Então a ideia é que tem o seguinte, você tem um sistema aqui, isso aqui é um modelo já de EDO, certo? Que é a mesma coisa do modelo estocástico, só que sem flutuação, e você tem que a infecção, que é o que importa para a gente, é esse termo aqui. Tá? Então qual que é a hipótese que a gente vai usar aqui? Você vai usar aqui os parâmetros externos, qual que é a infecção? Você tem contato de suscetível com infeccioso e você gera novas pessoas infecciosas. Essa que é a ideia. E aí você vai, a hipótese que a gente vai usar aqui é que esse reservatório de pessoas suscetíveis, ele varia com a taxa muito menor do que os demais. Tá? Então você vai fazer uma aproximação adiabática para ele. Tá? E quando você faz isso dentro de uma janela de tempo que você quer fazer pequena, para você estimar aqui parâmetros, você não vai fazer isso para o período inteiro, é só para aquela janela onde você quer estimar aqui parâmetros, você ter um sistema que é linear, né? Porque a única não linearidade que tem aqui é esse termo, que é o que deixa a solução do problema difícil. O sistema fica linear. Se é linear, a gente sabe a que resolver. Então a gente pode estimar, dentro dessa hipótese aqui, quais que são essas razões aqui entre o número de expostos e assintomáticos, expostos e pessoas que não foram testadas, e assim vai.
Tá? E aí, olhando para a série de casos, tá? Você pega a taxa de variação de casos, tá? Em função do tempo, tá? Que é essa equação aqui de baixo, você consegue obter a condição inicial completa. Tá certo? Dado que você conhece os parâmetros do modelo. Tá certo? Dado que você conhece os parâmetros do modelo. Todos aqui a gente conhece. Esse aqui, mais ou menos, esse aqui é a taxa com que você testa. A gente assume que em torno de 1 sobre 7 dias. Tá? Que está dentro do que se espera. Mas esse beta que é o grande problema. Tá? Que a gente não conhece. Então o que você tem que fazer aqui? Você tem que ajustar o beta, calcula a condição inicial. Aí vê se bate com os dados. Tá? Então isso é o que nós estamos fazendo agora. Certo? Então você vai estimar esse beta usando uma janela de tempo curta, mas não curta demais, senão você não tem dados. Tá? A gente usou 4 semanas. Tá, ok? Então a gente usa os primeiros 10 dias para calcular a condição inicial. Tá certo? Então a gente ajusta um determinado beta, calcula a condição inicial, ou a gente chuta um beta, calcula a condição inicial. Tá certo? E aí, aí varia esse beta, muda esse beta, tá certo? Para ver se melhora, aí calcula novamente a condição inicial e vai fazendo isso até ajustar os dados. Tá? Então a gente, para filtrar alguma coisa, né, aqui no início de janela que nós estamos estudando, a gente não considerou cidades com menos de 50 casos confirmados, tinha que ser um número, a gente colocou 50, tá, para não excluir demais. E também a gente colocou aquelas cidades onde não tem nenhum caso novo, tá? O estado do Mato Grosso, por exemplo, está assim, né? Já tem um mês lá que não tem ninguém, que ninguém tem Covid lá no Mato Grosso, né? Porque eles pararam de atualizar as bases. Aqui o governo pararam de comunicar para o Ministério da Saúde, onde a gente puxa os dados. Então a gente não consegue fazer. Tá? E aí a gente prevê por mais 30 dias o que vai acontecer. Então nada de fazer epidemia de meses, porque isso aí tudo muda o cenário e não vai dar para fazer. Ok? Então tem um exemplo aqui para Belo Horizonte, tá? Vou falar de algumas cidades. Agora eu vou mostrar algumas capitais, tá? Agora vai ser rápido. Tá bom? Sei que o tempo já passou um pouquinho, por causa dos atrasos, mas isso aqui é a situação para Belo Horizonte que a gente tem, tá? Então tem 2 parâmetros que são importantes, que você tem que olhar a curva, tá? E tem que medir o R. Tá? Então a gente faz o quê? A gente calibra até esse intervalo aqui de 28 dias. Esse começozinho aqui, até 10 dias, é usado para estimar a condição inicial. Aí você prevê por mais 30 dias, tá? Para evitar fazer previsão de muito tempo, porque provavelmente o seu modelo vai errar, porque vai mudar a situação. Então se você extrapolar esse cenário aqui, Belo Horizonte está num cenário que tem esse parâmetro aqui um pouquinho menor que 1. Menor que 1 quer dizer o seguinte, que você está cada vez produzindo menos casos, tá? Mas ainda está bem próximo de 1. Quer dizer que você está praticamente, né, reduzindo um pouquinho só o número de novos casos. Tá? Vou passar por outras capitais aqui, o Rio de Janeiro, que é outra capital que é importante para a gente aqui em Viçosa. Tá? Então você vê aqui, o Rio de Janeiro já está com, embora tenha dado uma... Né, note que o Rio de Janeiro há um mês atrás estava numa situação, né, com redução forte do número de mortes, etc. E aí o que aconteceu no Rio de Janeiro há um mês atrás? Liberou tudo. Tá? Então, aqui, o que o modelo está medindo agora é que você está agora numa situação que está gerando cada vez mais casos por dia, que é o R maior que 1. Tá? Não está muito acima de 1, tá? Tá 1 ponto alguma coisa, porque o pessoal está tomando medidas, alguma coisa, mas mesmo assim você está numa situação que está de crescimento exponencial. Não é um parâmetro lento, mas está de crescimento exponencial. Então as coisas mudam, né? Se eu fizesse essa mesma simulação com os dados do Rio de Janeiro do mês de junho, eu estaria prevendo que aqui estaria abaixo de 1. Mas como o mundo é dinâmico, né, a gente tem que estar fazendo isso com regularidade. Estou mostrando Fortaleza aqui, não é porque o Márcio está assistindo, não, porque Fortaleza é um caso icônico, né, porque foi uma das primeiras capitais a chegar no pico de epidemia, né, e lá fez uma testagem muito boa, né, comparado com outras capitais, né, não foi boa o suficiente. Então você vê lá que a situação hoje também está com a situação de R menor que 1, quer dizer que você está indo para o controle, tá certo? E vou mostrar outra que foi icônica também, que foi Manaus. Manaus foi onde colapsou tudo, tá? Primeiro, e aí a gente tem uma situação ainda que está com R ali no limiar, ou seja, aqui Manaus está numa situação que é muito preocupante, tá? Você vê aqui uma saturação, tá? Mas isso aqui com certeza é problema de notificação de dados. E isso aqui é uma coisa que a gente não tem como aqui resolver, tá? Se os dados que passam para a gente são ruins, a gente vai ter resultado ruim, tá? E o exemplo clássico aqui é Porto Alegre. Tá? A gente deu até um pouco de sorte, né? Porque a janela de calibração parou aqui, ó. Então os dados estavam indo muito bem, em Porto Alegre estava com R abaixo de 0. De repente aparece uma infinidade de casos, explode. Tá? Mas o Wesley já tinha alertado isso, gente, vai aparecer não sei quantos mil casos novos em Porto Alegre aí que estava represado no exame. Okay? Então o modelo não tem como fazer previsão, nenhum modelo pode fazer isso.
Nenhum modelo tem como prever as maluquices do sistema de notificação. Então não vai funcionar para todos os lugares, tá? Só vai funcionar onde tem série de temporal que é confiável. Então eu acho que funciona bem para Viçosa e para outros lugares, mas, por exemplo, para Porto Alegre não tem que funcionar, é impossível você fazer alguma coisa com Porto Alegre hoje. Você tem que esperar esses dados estabilizarem para poder fazer alguma previsão. Tá? Então, a gente consegue medir também o índice de subnotificação. Tá? Isso é uma coisa interessante aqui no modelo. Então, a previsão aqui do modelo, tá, que a maioria das cidades está com índice de subnotificação da ordem de 4,5. Ou seja, para cada pessoa que tem a doença, que teve a doença, 4,5, né? 4 pessoas e meia, uma foi testada. Tá certo? O resto passou direto pela epidemia. E esse índice de subnotificação é para poder ajustar os dados. A gente consegue ajustar o dado dando sim de subnotificação. Você vê que não varia muito de uma cidade para outra. Tá? Tem alguns outliers aqui, mas é pouca coisa. A maioria está ali em torno de 4,5. Então, por exemplo, Viçosa, você poderia chutar, hoje que nós temos, né, 300 vezes 4.200 casos aí, já teve Covid em Viçosa. Seria um chute mais ou menos assim. Agora eu vou mostrar para vocês um mapa, tá? Isso aí do número de reprodução, tá? Nos vários lugares. Então, onde está branquinho aí, a gente não calculou, tá certo? Então, eu usei aí a nova, né, a nomenclatura do Zema, tá? Que é aqui verde, amarelo e vermelho, tá certo? Então, eu coloquei, se R for maior que 1, tá certo? Quer dizer que está vermelho. Vermelho quer dizer que está crescendo exponencialmente. Se for menor que 0,9, está verde, quer dizer que está reduzindo de maneira significativa. E se estiver ali no meio, né, é uma situação de alerta. Então, você vê que a gente tem que Minas Gerais tem muito espaço em branco, porque a maioria dos municípios tem pouco caso. Né? Minas Gerais, sul da Bahia, aqui no interior da Bahia. Mato Grosso nós tiramos, de propósito, tá? Porque Mato Grosso não tem casos novos há um mês. Tá? Quer dizer, né, aqui não tem casos novos, aqui as secretarias estaduais não atualizam os dados para o Ministério da Saúde há mais de um mês. Então, acho que até o Wesley conseguiu baixar esses dados direto lá agora, mas a gente estava usando os dados da Secretaria de Saúde, do Ministério da Saúde, né? E aí esses dados eles estavam, né, nenhum caso por um mês, então a gente resolveu tirar. Tá? Aqui não mostrar, aqui o modelo calibra, dá resultado, mas a gente sabe que tudo é errado, porque os dados não permitem fazer isso. Então você vê que em Minas Gerais tem um ou outro lugar que está verdinho, né? Mas a maioria está amarelo ou vermelho. Né? Na verdade, tipo, o Brasil inteiro, né? Praticamente. Só na Amazônia aqui, que os municípios são muito grandes, então parece que são estados. Está aqui um zoom em Minas Gerais, tá? Para a gente ver, na verdade, no Sudeste, né? Para a gente ver com mais cuidado. Você vê novamente, sim, aqui não tem muito lugar que está confiável, não. Tá certo? Tá, a nossa região aqui, onde nós estamos, a gente não está confiável, não. Só Viçosa que a gente tem dados, tá? Porque a gente fez simulação, porque o entorno aqui é Porto Firme, Coimbra, tá tudo tem menos casos do que a gente aqui selecionou. Tá? Então aqui é uma distribuição do número de reprodução básico. Então o 1 seria para o Brasil inteiro, tá? O 1 seria o limiar, né? Então você vê que a maioria está abaixo de 1, tá? Mas você tem vários lugares que estão acima de 1. Tá? Então não adianta você falar assim, aqui do Brasil, né? A gente vê lá o Imperial College, o Brasil está um pouquinho abaixo de 1, está um pouquinho acima de 1. Isso não serve para nada. Não serve para nada. Você tem que olhar do local. E mesmo aqui do local, aqui da cidade, ainda assim é perigoso. Você igual São Paulo, fala, São Paulo está com R acima de 1, abaixo de 1. É qual bairro de São Paulo, tá? Porque isso é uma quantidade que eles passam no temporal. Mas você vê que tem uma dispersão muito grande, tá? Aqui nessa quantidade. E lembre que isso aqui é uma coisa exponencial. Isso aqui é o coeficiente do crescimento exponencial. Se você mudar um pouquinho isso daqui, o impacto é enorme, né? É enorme. Então, novamente aqui a gente fez uma análise de várias escalas, né? Você vê aqui que aqui não tem muita variação quando você vai, por exemplo, de um nível de estado para o nível de município, para a região intermediária, né? Você tem aqui o estado de Minas Gerais, você tem aqui o valor médio das regiões intermediárias, tá? A gente pegou aqui a nossa região aqui, a de Viçosa, e colocou aqui, né? Isso aqui é um box plot novamente, essa barra aqui é a dispersão que você tem nos dados, tá? E esses pontinhos aqui são os outliers, né? São aqueles caras que estão muito acima, estão muito fora da média. Tá? Aqui algumas cidades que aparecem. Você vê que São Paulo tem um monte de outlier. Tá? Rio Grande do Sul também tem um monte de outlier. Tá? Agora aqui a nossa região aqui, que é de Viçosa, só tem Viçosa, então por isso que não tem barra de erro. Tá? Porque só tem Viçosa que a gente analisou. Tá? Mas você pega as outras regiões aqui, Ubá, por exemplo, está acima, Manhuaçu está abaixo, tá ok? Está abaixo. Tá? A gente sabe que Manhuaçu teve muito caso,
tá? Muriaé está ali no limiar, também teve muito caso, Juiz de Fora está acima, tá? Cataguases está acima, Viçosa nós estamos acima também, mas é só uma cidade, né? E assim vai, ok? Ponte Nova, que aqui pertinho também está um pouquinho acima. Então vamos finalizar agora mostrando a situação para cidades que a gente tem interesse interior, né? Que essa é a diferença do nosso trabalho, que a gente olha para os excluídos, certo? A gente olha para os excluídos, que são as cidades do interior, tá? A gente não olha só para as capitais. Okay? Então está aqui a situação de Viçosa, né? Eu deveria ter colocado aqui, mas a gente fez uma simulação semana passada usando os dados de julho, e a situação aqui era pior, tá certo? Era bem pior. Aí agora usando os dados de agosto, depois que teve aquele arroxo, aqui melhorou um pouco, o limiar já está mais próximo de 1, tá? Mas ainda assim está um pouquinho acima de 1. Tá? Mas é uma situação assim, que hoje estaria uma situação um pouquinho preocupante, tá certo? Se mantivesse isso. Tá? Então a gente conseguiria passar pela pandemia sem muita dificuldade se mantivesse esse nível. Vamos ver como vai ser agora. Tá? Rio Paranaíba também, que é importante para a gente, porque, né, a nossa universidade tem um campus lá em Rio Paranaíba. Florestal tem muito pouco caso, a gente não analisou aqui, mas a situação de Rio Paranaíba é um pouco parecida com Viçosa. Tá? Lá teve uma explosão de casos quando saíram os resultados de teste, mas agora parece que está numa situação querendo controlar, tá certo? Mas ainda não está sob controle e vai depender do que eles fazem lá. Juiz de Fora, né, está numa situação aparentemente controlada, tá certo? Aqui controlada. A cidade de Juiz de Fora, aquele outro gráfico que eu mostrei era a região imediata, tá? de Juiz de Fora, está um pouquinho abaixo de 0,9, então está dando sinais de que está sob controle, mas isso pode mudar nas próximas semanas se a curva de crescimento continuar a crescer. Tá? Ponte Nova está aqui, né? Também está um pouquinho acima de 1, mas note que a tendência aqui é de piorar, que o nosso modelo está subestimando o número de casos. Então, daqui um mês, quando a gente calibrar de novo, talvez piore. Tá? O Bar, né, que também aqui pertinho, está numa situação parecida com o de Viçosa, só que o Bar tem muito mais casos, né? Tem um dobro de casos que Viçosa, triplo de casos que Viçosa, mas em termos de epidemia, está crescendo, está parecido. Né? O Bar teve muito pouca medida de restrição, então essa redução aqui provavelmente é porque você tem menos gente imunizada, aqui suscetível lá, ok? Né, para deixar os meninos de fora, eu vou mostrar a cidade lá do Guilherme, que está numa situação acima de 1, mas querendo abaixar, tá? E Ouro Branco, tá? Que está um pouquinho abaixo de 1, que é a cidade do Wesley, tá certo? Bom, outro exemplo, né, é Barbacena. Barbacena, por que eu estou mostrando aqui Barbacena? Todo mundo sabe que Barbacena tomou aquelas medidas estrúxulas, né, de deixar lá a escola lá de cadetes, deixa todo mundo aqui, não para nada não, né? E Barbacena hoje é uma cidade que a gente analisou aqui que está com maior taxa de crescimento, tá? É a maior taxa de crescimento. Então, você... Às vezes é uma medida, né, por exemplo, lá das escolas. Ficou só Epicar aqui funcionando em Barbacena. E já teve, né, e a gente sabe, né, foi noticiado que teve inúmeros casos entre os estudantes. Tá? Imagina quantas pessoas que esses estudantes não passaram. Né? Então, a situação em Barbacena está bastante fora de controle, né, comparado com as outras cidades que a gente analisou. Então, concluindo, né, esses modelos têm alguns pontos positivos que você pode analisar várias cidades ao mesmo tempo, você tem resolução espaço-temporal, né? E você pode fazer insights genéricos, certo? Tipo assim, a onda de epidemia, onde vai chegar primeiro, coisa do tipo. E você pode sempre melhorar ele se você tiver dados. Tá? As limitações que a gente tem, para fazer aqui previsão, a gente depende da série de casos. E a série de casos tem tem uma infinidade de problemas que a gente não tem como contornar, você pode tentar reduzir, mas você nunca vai conseguir acabar com isso. E toda vez que você tem dados, você tem modelo dirigido por dados, ele tem algum tipo de informação que é limitada, então você vai estar sempre com um erro acumulado que é muito grande. E do ponto de vista de física, né, esse modelo ainda é tipo campo médio, ou seja, todo mundo interage com todo mundo, e essa é uma hipótese que a gente tem que melhorar isso. Né? Os epidemiologistas não dão muita atenção para isso, mas nós físicos sabemos que correlação espacial é importante. Então a gente acredita que isso tem algum impacto. Né? Então eu tenho que agradecer aqui a algumas agências de fomento, tá? Está atrasando igual a que o Zé Passe, né? Eu tenho que agradecer aqui a CAPES, tá? Que paga a bolsa dos meninos, o CNPq, que me deu um projeto
me paga a bolsa, né, de PQ, me deu um projeto com porte de 80%. E a FAPEMIG, que também me deu um projeto em 2018 e até agora não pagou. Mas a gente tem que agradecer a FAPEMIG, que a FAPEMIG é muito importante para a gente. Tá certo? A gente tem que agradecer muito do que está sendo feito aqui, está usando recursos da FAPEMIG, de editais anteriores. Provavelmente, se não fosse a FAPEMIG, a gente teria de dificuldade para poder fazer esse projeto, né? Então, agradecer várias pessoas com quem eu conversei durante esse tempo, o professor Dickman, lá da UFMG, o Marcelo Gomes, lá da Fiocruz, o Sérgio, lá da UFAL, né? O Pedro Peixoto, eu tenho que corrigir esse slide, cara. Ainda bem que o Pedro não vê as minhas apresentações. O Américo e o pessoal da Espanha, né? Que a gente discutiu também, tá? E aí, aproveitando fazer uma propaganda, a CAPES está financiando esse projeto agora, tá? Aqui foi aprovado, tá? A gente mandou lá para a parte de telemedicina e análise de dados médicos, certo? Que a gente fez a previsão de epidemiologia, então a gente está com um projeto que está financiado aí, que tem algumas bolsas, tá? Para a gente poder manter o projeto funcionando para os próximos 2 anos. Formar gente, né? E manter o projeto funcionando nos próximos 2 anos. Então, gente, é isso. Tá? Obrigado. Obrigado, Silvio, pelo excelente seminário aí, né? Vou abrir agora para a sessão de perguntas. Aí quem quiser perguntar pelo chat pode escrever a pergunta. Quem quiser falar pelo microfone aí, só se inscrever aqui no chat. Ou quem quiser iniciar pode falar diretamente. Tá bom? Se ninguém tiver perguntas, eu posso iniciar aí. Eu vou iniciar com a pergunta, viu, professor, para quebrar o gelo. Peraí, eu tenho. Pode. Você é o Chairman. O Thiago quer falar, pode falar. O Thiago tem, pô. Tem uma pergunta aqui. Ô, professor, bom, parabéns aí pelo trabalho de vocês aí, os meninos aí que estão nessa luta aí. Deixa eu te perguntar o seguinte, você pega 10 dias para calibrar, para prever o nosso futuro, tá certo? Aí, eu te pergunto o seguinte, né? Se você julgasse 10... Oi? Não, acho que 10 dias é a condição inicial. Você usa 10 para calibrar. Não. A condição inicial. Agora, para calibrar aquele parâmetro beta, são 28 dias. Tá, mas a minha pergunta, de qualquer maneira, isso aí é uma coisa técnica. O que importa é o seguinte. O que aconteceria se você pegar... Você tem dados aí para tempos anteriores, não é? Vocês estão monitorando isso aí já tem muito tempo. Como é que funciona essa previsão sua se você compara com dados reais? Por exemplo, se você pegasse o seu modelo e voltasse ele no tempo 1 mês e tentasse prever o próximo mês, que já passou e você tem os dados para você comparar. Isso. Vocês não... Isso. Então, falha completamente, tá certo? Falha completamente, porque é o seguinte, qual que é a ideia? Isso aí a gente teria que fazer várias, porque a gente consegue, é igual previsão do tempo, tá? Você ajusta a condição inicial aqui, tá certo? Com parâmetro, aí você consegue aqui prever, geralmente, a grande maioria por 30, 40 dias, tá? Mas o que acontece? Aí muda a taxa de infecção, porque os caras começam a relaxar, começam a ir para praia, começam a ir para restaurante, aí muda. Então, se eu pegar, por exemplo, se eu calibrar a Viçosa mês de junho, tá? E usar os parâmetros e rodar até agora, provavelmente vai dar aqui diferente. Então, mais do que 30 dias... Não, mas não é essa pergunta, não é essa pergunta, repare. Eu não quero que você estenda muito tempo. Eu queria saber se você comparasse a mesma coisa que você está prevendo agora, se você voltasse isso no passado e tentasse prever só para o mesmo intervalo. E aí ver com os dados que já passaram para ver se bate. Você está entendendo a ideia? Não é estender a sua previsão. É voltar a sua previsão e falar, minha previsão funcionou bem no passado. Então, mas aí, aí você está me dizendo assim, eu pegar os parâmetros que eu ajustei esse mês, ou o mês aqui de agosto, e usar eles no mês de julho, por exemplo. É isso? Não. Você pega o parâmetro do mês de junho e tenta prever julho. E julho já passou, então você consegue ver se a sua previsão é boa ou não. Não, então, aí para julho funciona, tá certo? Ou seja, até um mês funciona, bem. Agora, se eu pegar o período de maio e tentar estender até ou seja, se eu pegar a previsão se eu fizer para julho
tá certo? Ou, perdão, usar os parâmetros de junho e prever até final de agosto. Aí ele vai pegar bem julho, aí agosto ele começa a desviar. Então eu faço a calibração em junho. Isso eu entendo. Não pode demorar muito, eu entendo. Mas vocês quantificaram isso? Vocês tiveram uma medida de quão boa, realista é essa previsão para esse período curto? Pegando dados do passado e fazendo... Não, isso. A gente não fez isso ainda, tá certo? A gente não fez isso ainda. Isso é tudo resultado fresco, tá? Que saiu antes de ontem, tá? Mas isso é uma coisa importante para a gente fazer, tá certo? Qual que é a capacidade preditiva do modelo, né? Por exemplo, aplicar ele para várias janelas de tempo e ver para os próximos 30 dias como que funciona. Mas o que a gente observa é que funciona bem, tá certo? O que a gente observa, os que a gente olhou, as cidades que a gente segue são as capitais, as cidades que a gente tem interesse aqui, que é Viçosa, Ubá, Belo Horizonte, aí a gente vê que funciona bem, tá? A menos quando aparece aquelas maluquices tipo Porto Alegre, aí não tem jeito. Mas isso é uma coisa que a gente já está planejando de fazer. O Guilherme já tinha até aqui proposto isso, de fazer, vamos traçar isso aqui, vamos fazer os ajustes a cada 30 dias e ver a previsão para pegar a curva toda. Tá certo? Faz 30 dias, simula 30, aí calibra de novo e tenta fazer aqui um ajuste para a curva toda. Isso aí está na pauta. Mas ainda não está feito, não. O Silvio, acho que o Guilherme quer fazer um comentário, uma pergunta relacionada com a pergunta do Thiago aí. Depois eu vou ler a pergunta do Max. Pode fazer. Pode falar, Guilherme. Não, é o Wesley, desculpa. Pode falar, Wesley. Ele tá com o microfone, não? Não sou eu, não. Acho que é o Arley que pediu. Pode falar o Arley. Desculpa. Não, tá. O Arley. Tá. Tá me ouvindo aí? Beleza? Sim. Pode falar, pode falar. Tá. Então, minha pergunta é o seguinte, né? Quando você vai fazer essas previsões, né? Igual você estava comentando com o Thiago, aí você tem um intervalo ali que você usa para calibrar. E aí, baseado nesse intervalo, esses dados vão ser válidos aí, né? Vai te dar boas previsões por um certo tempo. Tem algum método que você consegue saber qual o intervalo ótimo e quanto tempo, por exemplo, se eu quero prever, né? Agora no caso vocês fizeram um mês, né? Então se eu quiser prever para o final do mês, eu tenho que pegar os dados de um mês atrás para trás um pouco. Então tem algum método para você prever qual que é o intervalo ótimo e qual é essa janela de tempo ótima também? Ou é mais na tentativa e erro? Então um método que é muito bom, tá certo, é você mandar uma ordem para o aluno para ele se virar e descobrir qual é a janela que funciona. Tá? Então, cara, o que a gente descobriu é o seguinte, o Guilherme descobriu, né, que obviamente se você pega, porque a gente tem duas coisas, para capital, ou você pegar as capitais é tudo mais fácil, porque tem muito caso, os dados são muito volumosos. Agora, a gente não quer olhar para a capital, porque a capital um monte de gente olha, a gente quer olhar para o interior, e aí são poucos casos, aí você tem flutuações. Então, se você olhar uma janela de tempo muito curta, que era o ideal, tá certo, não funciona. Tá? Então aqui você tem que pensar o seguinte, você tem que chamar qual que é a janela típica aqui da doença, entre você pegar a doença, os intervalos típicos e ter o negócio. São em torno de 2 semanas. Então qualquer coisa que envolve menos do que 2 semanas, você vai estar mexendo puramente você vai estar sensível a flutuações muito grandes. Então seria um critério para você falar, o mínimo que você tem é a janela da infecção, 2 semanas. A gente usou 4 semanas para fazer isso. Tá? Mas, bom, eu não sei. Tá? Não existe uma metodologia, vamos dizer assim, uma técnica para você poder olhar para os dados e prever. Por exemplo, essa aproximação adiabática que a gente inventou, tá certo? Na verdade, eu duvido que nós tenhamos inventado ela. A gente está redescobrindo ela, só que eu não achei em lugar nenhum. A gente leu, estudou a literatura, está escondido em algum lugar, mas eu tenho certeza que alguém já teve essa ideia e usou isso, porque a ideia é muito simples. Tá certo? Mas a gente reinventou a roda, certo? Eu acredito, mas aqui eu ainda não achei aqui o autor original da roda, eu vou procurar ainda. Mas possivelmente tem, mas eu não conheço. Beleza, obrigado, Silvio. Ô Silvio, tem uma pergunta do Max aí, depois a pergunta do Gabriel. A do Max é o seguinte, como vocês determinam o índice de subnotificação? Então, isso aí é o seguinte, a gente resolve, qual que é a ideia? Quando você faz aqui essa calibração, tá certo? Você tem uma condição inicial, que você ajusta um parâmetro,
para cada cidade, que é a taxa de infecção. Só que esse parâmetro, ele altera a sua condição inicial. Então, a gente estima essa subnotificação aqui no ajuste da condição inicial. Tá certo? Então, a gente tem lá um número de casos que a gente prevê confirmado, quando a gente faz o ajuste do modelo, tá? A gente vê, então você tem o tanto que foi recuperado, o tanto que foi confirmado, aí você define esse índice. Então, é nesse processo de calibração que a gente estima a subnotificação. Ok. Ô Silvio, você quer Ou seja, se o método estiver errado, aqui se o método estiver errado, nossa estimativa está errada também. Ô Silvio, você quer ler a pergunta do Gabriel Riato aí? É uma pergunta técnica aí. Você quer ler ele no chat aí? Você tem acesso? Rapaz, você pode então aqui para o Gabriel colocar de volta para mim? Achei aqui, Gabriel Riato. Tá, ele perguntou sobre aqui um segundo pico que tem lá em 0,6, tá certo? Então, Gabriel, esse 0,6 é uma taxa é um R muito baixo, tá certo? Quer dizer o seguinte, que a curva está muito flat, tá ok? Então, quando a curva está muito achatada, então quando você está muito achatada, se você não tem um gradiente considerável, o nosso método de calibração ele fica muito sensível, tá? Ele fica muito sensível. Então, você pode ter várias cidades ali que estão com a situação, né, de poucos novos casos, e aí o método fica pouco sensível e gerou esse pico em 0,6. Mas eu não acho que tem um significado expressivo, não. Não significa muita coisa, não. Licença, professor. É o Guilherme falando aqui. Que a gente, no meio dessas discussões, aquele pico ali, ele é o Mato Grosso. Porque como sumiram todos os dados desde de agosto, ele ajusta com um R bem baixinho. E eu acabei esquecendo de exatamente o que eu falei, né? Sim. Mas ele está diretamente relacionado com esse apagão de dados do Mato Grosso. Que eu acabei esquecendo de tirar da contabilidade. Obrigado, Guilherme. Então tá explicado. É isso que eu falei, só que com o Mato Grosso então é tudo fake. Tá certo? Tudo fake, porque os dados do Mato Grosso são fake. Então a nossa previsão também é fake. Silvio, tem outra pergunta aqui, ó. Modelos de séries temporais também poderiam ser utilizados para realizar essas previsões? Do Cleidson. Então, eu não sei, porque a gente usa séries temporais para estimar, para fazer aqui essas estimativas. Tá certo? A gente tem a série temporal, o que é o dado, e faz um modelo que tenta ajustar essa série temporal para fazer essa estimativa. Então a gente faz um modelo em cima da série, né? E aí eu não sei assim, que tipo de modelo, né? O que a gente faz é exatamente sobre isso. A gente tem um modelo que pega a série temporal aqui real. Não sei se ele está falando em usar algum modelo que gera séries temporais, tá? Mas a gente está usando os dados, né? A gente está usando os dados para poder fazer esse tipo de estimativa. Então, eu não sei se eu entendi bem a pergunta do Cleidson, não. Essa pergunta veio pelo YouTube, então tem um delay aí, ele só vai escutar essa pergunta só daqui nos próximos segundos, a resposta. Tá bom, então. Não, mas pode falar para ele entrar em contato com a gente que a gente responde ele depois, se precisar. Beleza, ele vai escutar isso aí. Silvio, tem uma pergunta aqui, Silvio. Ó. Durante essa semana saiu um artigo na Nature, né? Que basicamente eles fazem uma pergunta, né? Ele fala assim, ele afirma e faz uma pergunta, né? Ele fala: o coronavírus está em mutação. Traduzindo o título, é basicamente isso: o coronavírus está em mutação. Isso importa? Aí, se você ler o texto, ele mostra justamente o impacto da mutação do coronavírus no curso da pandemia. E assim, pelo que você vê, pelo que a gente lê lá no texto, há vários indícios de que o coronavírus está mudando, né? Está sofrendo mutação. Entretanto, ainda não está claro o impacto disso na pandemia. Então, a pergunta é o seguinte: você falou muito dessa questão da imunidade de rebanho, que a melhor saída para a imunidade de rebanho é através da vacina. Então, qual o impacto dessa mutação na eficiência de uma vacina, por exemplo? Isso é uma pergunta assim, que eu me faço e acho que várias pessoas se fazem, né? Vai ser igual vacina que a gente toma para influenza, né? Todo ano você tem que tomar reforço. A influenza é a mesma coisa. A coronavírus, na verdade, é um novo coronavírus, né? Não é um coronavírus, a gente já teve vários outros doenças causadas, né? Tipo resfriado, gripezinha causada por coronavírus. Então, a pesquisa com vacina, aqui não vai parar, vai ser igual a de influenza. A gente vai ter que estar tomando periodicamente, tá? Eles vão ver a mutação do vírus. Note que sempre fica algum tipo de imunidade cruzada,
Então, por exemplo, esse vírus ele está mutando, então a princípio você pode contrair a doença novamente, mas você pode ter uma resposta imunológica mais eficiente. Tá? Então, a questão, né, de mutação, ele vai alterar com certeza, ele vai ser importante, e a vacinação a gente não sabe se, né, isso vai depender do tipo de vacina que você conseguir. Se conseguir uma vacina de espectro mais amplo, que não é muito sensível a essas mutações que o vírus está surtindo, tudo bem. Mas se a mutação for rápida, que é o que indica nesse trabalho, né, que você passou ele, tá, a taxa de mutação é rápida. Inclusive um estudo feito aqui no Brasil também aqui mede isso, tá? Por isso que o estudo foi publicado na Science. Aí você vai ter um impacto direto na campanha de vacinação. Você vai ter que estar melhorando aqui a vacina, né? Só que melhorar com a vacina, a princípio, é mais fácil do que fazer uma vacina de zero. Então, vai ter impacto, mas... Pela leitura do artigo, dá a entender que a mutação, por ser muito mais dinâmica, então as pesquisas nas vacinas, a pesquisa em vacinas teria que acompanhar essa dinâmica, né? Para ser eficiente. Sim. Pessoal, tem mais alguma pergunta aí, pessoal? Algum comentário? Pode ativar o microfone aí, se quiser. Alguma ofensa? Pode também. Acho que não tem, não. Você já deu um puxão de... Ô, Joaquim, pode falar. Eu tenho uma pergunta. Ô, Silvio, uma pergunta bem leiga. No começo da pandemia, todo mundo falava do pico, né? Uhum. E os cientistas também previam esse pico. Aí a gente viu que no Brasil virou um patamar. Existe algum modelo na natureza que tem esse patamar ou a gente inventou? Então, essa pergunta é legal, Clodoaldo. É uma pergunta interessante, porque muita gente cometeu esse erro, certo? Você rodar uma epidemia para o Brasil como sendo todo mundo misturado. Aí você prevê um pico, tá? O pico ele acontece dentro de uma população que tem muita interação. O que acontece nesse patamar aqui no Brasil? É aquilo que eu mostrei lá no início. Você tem um pico acontecendo em cada região e em algum momento. Então, em alguns lugares está em crescimento, aí contribui para cima, para a média, e outros para baixo. Então, você chega naquele patamar. Embora que o caso aqui do Brasil, se você comparar com outros países, é típico, né? Assim, é o único país que ficou com um patamar tão, né, com um platô tão grande por tanto tempo. Aqui a todos tem esse negócio, dá uma largada. Tá? Tem vários efeitos, por exemplo, a própria testagem faz alargar esse pico, mas o principal motivo é que você manifesta a epidemia em locais diferentes, em momentos diferentes. Então, você não pode falar um pico para o Brasil, não existe um pico para o Brasil, existe o Brasil um monte de pico, é uma convolução de picos que vai te dar a média da curva do Brasil. Então, o nosso trabalho já alertou para isso lá final de abril. Tá? Então, realmente, você não vai ter um pico somente, certo? Você vai ter uma coisa chata. E mais, né? Você tem medidas diferentes adotadas em momentos diferentes, em locais diferentes. Então, o que você tem é uma convolução do monte de curva. Pois mas então faltou aí um conhecimento social do Brasil na hora da previsão, para ninguém fazer essa previsão lá no início, ou o que você diria? Porque, na verdade, eu acho que teve muita precipitação, tá? As pessoas querendo contribuir, tá? De maneira... aqui descuidada, porque você não pode... A gente bate nessa tecla, né? A gente foi bastante comedido na hora de fazer as nossas divulgações, porque a gente, mesmo usando um modelo mais elaborado, a gente sabe que tem um monte de problema, tá? Então, quando eu falo com você sobre uma previsão de um modelo, mesmo que seja um modelo com todas as cidades, com um monte de parâmetros, tem um monte de incerteza. Tá? Isso só vale, por exemplo, quando você faz média, coisas muito globais. E aí as pessoas começaram a usar o conhecimento técnico de equações diferenciais para fazer esse tipo de previsão. E aí falhou. Tá? O próprio trabalho aqui do Imperial College, que o pessoal cita muito, tá? É um trabalho assim que agora eles estão refinando, mas no começo ele pegava o Brasil inteiro, então fazia aquelas previsões que inclusive o Átila divulgou, o pessoal caiu de pau nele. Aquelas previsões, elas são legais, tá? Elas te dão aqui informação qualitativa, mas quantitativamente você não pode confiar nelas. Então realmente faltou, né? Não existe esse tipo de estrutura aqui no Brasil de modelagem. Tá? Teve muitos trabalhos legais que foram feitos, e bem feitos, só que para uma cidade. Então o pessoal que é mais cuidadoso, eu vou investigar uma cidade, e já é complicado demais. Tá? E agora em outros lugares existe isso. Tá? Inclusive os caras têm dados do mundo inteiro. Grupos americanos, por exemplo, lá é tratado como questão de segurança nacional. Tá? Questão de controle de pandemias. Então, de fato, esse desconhecimento ele existe até hoje. Tá? A gente tenta fazer, mas não é fácil. Não é fácil porque... Né, a gente tem que conhecer os dados, você tem que ter a informação para fazer uma previsão minimamente confiável. E quando você leva em conta, mesmo
sem conhecer muito bem os dados, se leva em conta essa heterogeneidade, você vê que é muito diferente, tá, de uma região para outra. Então, faltou sim conhecimento na hora de fazer essas previsões. O Thiago comentou ali, é exatamente o que o Thiago falou. Não existe aqui uma unidade, porque a epidemia ela é diferente em Viçosa, né? Quer dizer, não é que ela é diferente, ela ocorre num momento diferente em Viçosa do que no Rio de Janeiro, tá? Então, mas só que tem que ter aqui uma sincronia. Fala assim, olha, no Rio de Janeiro não adianta a gente fechar, que nem Viçosa. Viçosa a gente foi muito enérgico. Fecha tudo, tá certo? Fecha tudo. Pá. Foi bom, atrasou a epidemia, mas nós estamos há 6 meses fechados. Aí vem as pressões, né? As pressões da sociedade, as pessoas cansadas. O cara não viu ninguém morrer do lado dele, tá certo? O cara não teve nenhum parente que morreu. Tá? O cara fala, esse negócio aí é exagerado, certo? Isso aí é só uma gripezinha. E aí vem a pressão, né? E ontem, quem viu a live do prefeito Ângelo, ele realmente estava meio transtornado por ter que fazer isso, tá? Porque foi um esforço absurdo para poder fazer, e agora, no momento onde está dando sinais de ok, tem que ficar esperto, tem um número considerável de casos, a gente resolve mudar. Então essas políticas assim é muito complicado, ok? E só para não falar, tá? Eu tenho parente que morreu de Covid, tá? Eu tô na estatística, ok? Eu tenho um tio que morreu de Covid e tem uma outra tia que quase morreu, certo? Em São Paulo. Então, então tem todo esse problema mesmo, então é muito complicado, né? Nós vamos torcer para que o pessoal continue usando máscara, evitando uma aglomeração muito grande, porque isso que é o principal ponto, tá? Aglomeração grande, contato físico muito prolongado, para ver se a gente mantém essa situação boa aqui em Viçosa ainda. Tá bom, obrigado, parabéns pelo seminário e pelo projeto aí. Falou, Cláudio, um abraço. Aqui no nosso próprio departamento já tem um servidor que teve um caso confirmado, né? Então, teve aluno nosso que teve caso. Então, tá mais próximo. Aluno do meu grupo. Ô, Silvio, deixa eu aluno do meu grupo. Seu grupo também? Tá. Aluno que não sai de casa. Aluno que não sai de casa. E pegou. Porque uma colega que divide apartamento com ele, precisava de sair, ela pegou, aí descobriram ele por rastreio de contato. E ele não sai de casa, tá? Eu confio nele, ele não é de enrolar. Pegou. Tá, aluno do nosso grupo. Deixa eu fazer mais uma pergunta aqui, Silvio. Você mostrou aí o comparativo aí da evolução da pandemia em algumas cidades aqui da zona da Mata Mineira. Só que aí tem uma pergunta, assim, uma pergunta bem óbvia que algumas pessoas fazem é o seguinte: nós sabemos que a dinâmica de controle da pandemia, né, das cidades são muito bem diferentes. Inclusive o número de testes. Por exemplo, eu imagino que Viçosa deve estar fazendo muito mais testes do que várias cidades aí que você comparou. Sim. Então, eu queria que você falasse um pouco sobre a importância dessa numerologia de testes no caso das suas simulações aí, das suas previsões. Então, aqui a gente não mostrou, tá certo? Eu não comentei não, tá? Todas essas simulações aqui, a gente não está considerando testagem de assintomático, tá? Mas a gente pode rodar a mesma simulação considerando que você testa também os assintomáticos, que é o caso de Viçosa. Porque Viçosa, você pega um cara que está com sintomas, você vai e testa os contatos dele, tá? Em vários outros lugares. Isso vai influenciar os resultados, tá? Isso vai influenciar, mas não muito, tá? Ou seja, quando você faz a simulação considerando a testagem dos assintomáticos, porque você aumentar a taxa de testagem, você melhora as previsões, no sentido assim, são mais otimistas, tá certo? Ou seja, se você tiver um R, por exemplo, que está acima de 1, um pouquinho acima de 1, onde você não assume que tem testagem de contato, se você faz a mesma simulação testando contato não, de assintomático, né, que via contato, se você faz a mesma simulação assumindo isso, a situação aparentemente aqui é melhor, tá? Mas a gente não calibrou esse parâmetro mesmo, tá? Mas só que aí a gente não pode... Bom, aqui é uma possibilidade, você tentar calibrar 2 parâmetros, tá? Que nenhum dos 2 a gente tem exatamente, tá? É uma possibilidade, mas a gente não fez e não sabe se dá conta de fazer. Porque calibrar, porque a primeira meta agora é calibrar cada uma das cidades, certo? Com a sua curva. Depois é calibrar todas as cidades, que está agora em progressão, calibrar todas as cidades ao mesmo tempo. Tá certo? Ou seja, eu mexo um parâmetro de Viçosa, atrapalho o de Ponte Nova, que melhora o de Ubá, então tem que fazer isso tudo ao mesmo tempo, eu chamo de uma calibração multiparamétrica. Então, com um parâmetro só já é muito difícil, porque é um parâmetro para o município que a gente tem que fazer. Mas tem efeito sim, cara. Aqui a testagem é muito importante. Então, esse tipo de simulação que a gente faz aqui, você não deve tomar ela como
como, vamos dizer assim, como sendo uma coisa absoluta. Tá? Ela é uma orientação para o norte que você tem que tomar. Você tem que olhar todo o cenário. Por exemplo, Viçosa. Viçosa testa muito, a gente sabe que testa muito. Tá? O Bar testa pouco. Muriaé não testa quase nada. A gente não mostrou a curva de Muriaé aqui, porque a curva de Muriaé é meio caótica. Tá? Tem muito caso e tem um monte de platô. Tá? Mas vamos olhar aqui a previsão de Viçosa. Tá certo? Vamos voltar aqui para Viçosa. Tá? Viçosa aqui, ó, o nosso modelo aqui prevê que no próximo mês a gente deve dobrar o número de casos. Tá certo? Até final aqui de setembro, a gente deve chegar lá, não, aumentar 50%, ok? A gente note que você pode chegar a 600, você pode ficar, né, a barra de erro aqui, as incertezas da condição inicial te dá essa margem de segurança. Mas isso com R um pouquinho acima de 1. Mas se você considerar o uso assintomático, esse R vai ser mais próximo de 1, o teste de assintomático. Então a previsão pode ser um pouquinho diferente. Tá? Então tem importância sim. Tá? Tem importância sim, tem que ser analisada com cuidado. Ou seja, a curva de Viçosa é mais confiável do que a curva de Ubar ou de Muriaé, porque a de Viçosa a gente sabe que a série temporal ela é mais precisa. Na prática, incluir os assintomáticos seria o jeito mais correto, né? Então, essa eu acho assim, é ruim emitir opinião de achar, né? Porque eu não tenho provas científicas. Eu acho que tem 3 coisas em Viçosa que são muito famosas, né? Barreira, CPF, tá certo? E rastreio de contato. O pessoal não fala disso, tá? Graças ao UFV, tá? Viçosa, né? A parceria UFV-Prefeitura, não vamos tirar o mérito da Prefeitura, que a Prefeitura correu atrás também e se esforça. O secretário Marcos Schettini, eu tenho contato com ele trabalha 24 horas por dia com isso, tá? Eles fazem rastreio de contato, tá? No meu entendimento, a barreira ela tem uma contribuição muito pequena no momento atual comparado com essas outras 2 coisas. O rodízio de CPF ele tem um impacto duplo, eu acho. O primeiro, ele é educativo. Tá? As pessoas sabem que tem uma coisa diferente. Tá? E ele reduz que muitas pessoas se aglomerem no mesmo lugar. Então, eu acho que ele tem esse impacto positivo. Agora, o que eu acho que é o mais importante de todos, quer dizer, é o rastreio de contato. Tá? Porque o que acontece com o rastreio de contato? Você quebra a cadeia de transmissão. Você quebra a cadeia, tá? Que é testar sintomático. Ou seja, um cara que ia transmitir para 3, 4 pessoas, você corta aquela cadeia. Então isso reduz demais a taxa de infecção. Então eu acredito que Viçosa é um lugar que está tão controlado, apesar dos números serem expressivos, para 300 casos é pouco, não é pouco, mas é porque tem esse rastreio de contato. A maioria, se vocês analisarem os boletins, a maioria dos casos que tem em Viçosa, eu não sei se é a grande maioria, mas mais da metade é por rastreio de contato. Você vai lá, identifica o cara, tá? O cara fez. Então, isso faz muita diferença. Okay? Então, a nossa curva aqui, o número de casos vai ser grande? Vai, mas não é. Mas estaria, né, se a gente mantivesse as mesmas políticas, eu acredito que a gente estaria numa situação ainda segura. Tá? Tanto que as nossas UTIs estão com um uso muito baixo. Tá certo? Os que tem, quando dá um pouquinho de casos, é porque vem de Porto Firme ou de outros locais que não tem, que não tem a UTI, tá certo? Mas eu acho que é por causa disso, por causa do rastreio de contato, tá, que Viçosa faz e outros locais não fazem. Professor Silvio, eu acho que não tem mais perguntas, né? Eu gostaria de agradecer aí novamente o fato de você ter aceitado fazer esse seminário aqui hoje, né? A gente sabe que você está sendo bastante consultado aí, internamente e externamente. Nada. E está se envolvendo muito com essa questão aí de utilidade pública, né? E muito obrigado, né? E a gente pode terminar por aqui. Acho que ninguém tem mais perguntas. Beleza, então só um comentário final aqui, tá certo? Eu provavelmente devo ser o professor que mais deu seminário nesse programa de pós-graduação, ok? Eu sempre me ofereci para dar seminário, o pessoal lá de saco cheio de ver meus seminários, imagina, deve ter estudante aí que está no doutorado há muito tempo, o Arley, que terminou há pouco tempo, deve ter visto uns 10 seminários meus na pós-graduação, mas só que esse aqui eu acho que é importante aqui falar, principalmente porque é um tema, né, diferente, tá certo? Eu estou fazendo uma coisa nova, tá? É um aprendizado aqui enorme, certo? O que a gente teve com essa área, uma coisa é você fazer mecânica estatística teórica de simulação de sistemas gigantescos com estatística, né, absurda, cálculo preciso. Outra coisa é você trabalhar com o mundo real, tá? De sistemas sociais, que é muito complicado, né? Então está sendo assim muito penoso no seguinte
sentido alguns alunos meus que não estão, né, participando diretamente. Agora o Arthur acabou de assumir uma bolsa também aqui do projeto, ele vai começar a trabalhar com isso também. Mas os outros alunos, eles também pagaram o pato, porque eu abandonei as minhas orientações por um bom tempo. Tá? Então tem um aluno aí que já era para ter defendido e não defendeu, então o grupo inteiro pagou o pato. Tá? E os alunos que trabalharam demais com isso, o Wesley e o Guilherme, e os frutos que nós estamos colhendo, tá certo? É tudo fruto efêmero. Tá? Ou seja, destaque na mídia, reportagem da UFV, tapinha nas costas não tem, porque, né, é todo mundo longe, mas tipo assim, muito reconhecimento de okzinho, de legal, de elogio, mas a parte acadêmica a gente está pagando um preço caro, certo? A gente está com os artigos parados, a gente não está conseguindo, é muito difícil publicar coisa de Covid, e eu acho que tem que ser assim mesmo, tem que ser difícil mesmo, não pode sair publicando artigo de Covid de qualquer maneira, então os processos de revisão demoram muito, tá? Então, então a gente está pagando um preço alto para fazer isso, certo? Está pagando um preço alto. A gente teve que sair da nossa zona de conforto, que é, como o Clodoaldo gosta de falar, né, publicar um monte de physical review extra, certo? Que a gente tem expertise nisso. A gente teve que largar isso um pouco de lado e fazer uma coisa nova, que realmente está sendo um desafio muito grande. Então, agradecer a todo mundo que trabalha comigo, não só o Wesley e o Guilherme, que estão segurando esse rabo de foguete, tá, junto comigo, mas os outros alunos também que tiveram a compreensão, estão pagando pato junto, certo? Tem aluno aí que tá sem bolsa e sem tese, tá? Alguns meses por culpa dessa minha dedicação, né, a esse projeto, tá certo? Então, eu acho que vai valer a pena no final, né, vai ser um aprendizado novo, alguma coisa, mas não é fácil não, tá certo? Esse negócio de aparecer aqui na televisão é bonitinho, mas não serve para nada. A gente tem que conseguir gerar ciência que fique eternizada aí para a população, para o mundo, né, que é publicar artigos, esse tipo de coisa. Tá? Por mais que as pessoas elogiam, falam que é legal, mas tem um preço caro que a gente paga com isso. Aí a gente vai ter que ter paciência com isso. Então o professor Márcio falou lá, se tem um monte de artigo, pode esperar que vai reduzir. Tá? Esse ano vai reduzir, porque não vai ter jeito não. Porque o negócio é diferente, tá? Mas quem sabe a gente não consegue colher fruto aqui maior no futuro aí, tá? Então é isso, gente, obrigado aí, tá? E a gente se encontra qualquer dia desse aí, online. Tá certo, professor, muito obrigado novamente, né? Então, pessoal, vamos ficar por aqui, vamos ficando por aqui, né? Acho que o Eduardo vai parar a gravação na hora que todo mundo sair da sala aí. Valeu, professor Silvio. Muito obrigado. Falou, gente. Um abraço para todo mundo. Valeu, Silvio. Obrigado. Valeu. O Whindersson não fez pergunta hoje.